Oiê, seja bem-vindo ao InspiraPod, um podcast que foi desenvolvido para te inspirar aí do outro lado. Eu sou a Lala Santos, host desse podcast, junto com meu amigo Corneta. Oi, Lala, Tudo bem, tudo bem? Tudo Corneta? jóia, querida. É um E- prazer estar aqui de novo Prazer é contigo, meu. E né? sempre combinando cores, sem combinar, hein, gente? Olha aí, de É novo. verdade, né? Verdade, Muito, sempre. muito louco isso, né? Muito legal. Lala, a gente veio aqui para bater um papo de uma coisa que faz Sim. parte da nossa vida cada vez mais, né? Eu nunca imaginei na minha vida que, como um ser humano normal, vamos Hum, dizer assim, né? hum. Eu fosse escutar tanto no dia a dia coisas sobre o jurídico, né? Sim. É STF daqui, é STF de lá, é processo daqui, Cara, eu nunca vi Ai. como que a nossa vida, né, virou uma judicialização. Até sem querer saber do negócio, agora a gente Todo mundo tá sabe, obrigado a né? saber, Todo né? mundo sabe, a gente É, sabe nome de ministro do STF, a gente sim. sabe de processo, julgado, não sei o quê, Coisa que a gente nem. CEP que cancelou todo o processo, volta atrás, que você fala, não, não pode ser, não pode ser. Tô Você sentindo que o quase papo que, hoje vai ser meio você quente, né? quase que pede o VAR, né, para revisar tudo. Mas, enfim, é um papo É. que meio que faz parte da nossa vida, né? E principalmente, eu acredito que todo mundo tem que saber, né? Sim, Tem que se informar, tem que estar sim. consciente das coisas que estão acontecendo. E, e ter um Na- bom amigo eu ia falar assim, advogado, né? nada melhor do que ter alguém em quem a gente confia para poder Sim, saber de todas essas é informações, que é verdade. o caso do nosso convidado de hoje. É. Eu trouxe até uma breve apresentação para vocês conhecerem o nosso convidado. Então, hoje a gente recebe aqui, ele é advogado criminalista com mais de 15 anos de atuação, fundador do Mauro Martins Advogados, inclusive é o Dr. Mauro Martins, além da técnica, aliás, referência em casos complexos e presença constante na mídia. Pois Olha, é. ele é referência aqui já. É. Então, Estão assim, dizendo, né, Lala? Vocês é estão dizendo. importante o nosso convidado. Fui Além, eu que fiz, né? Você pagou aquela grana pra mim, eu falei assim, eu vou. olha só, além da técnica, ele cultiva humanidade. Então, ele educa. Fui fuçar as redes sociais dele e eu vi isso também. Aham. Ele educa pelas redes sociais ali, de forma bem profissional, prática. Ele também. Você pratica tiro esportivo. Eu Exato. vi vários Vamos vídeos Atualmente, falar lá sobre também. isso. Vamos falar sobre isso Vamos também. sou falar. atleta de tiro Olha esportivo, isso. filiado na Confederação Brasileira de Tiro. Olha só que legal. Além disso, encontra equilíbrio na música. Também vi vídeos lá tocando. Tá. Enfim, gente, ele vem compartilhar aqui a visão, Multifacetado. propósito, exatamente, e consciência sobre a área que poucas pessoas conhecem e principalmente que a gente às vezes não tem muitas informações sobre isso. É Então, verdade. hoje a gente está aqui com o Dr. Mauro Martins. Seja bem-vindo. Obrigado, E- Lala. Prazer, obrigado. Obrigado, Corneto, por poder participar Pode falar desse. assim, ó, bem pertinho, Pode, Mauro, por puxa bem o favor. microfone pertinho Isso. de você, porque você com essa voz É, de mansa aí locutor. vai ficar bem pertinho É, dele. por enquanto tá mansa, pelo Dependendo do jeito, assunto. pode ser que esquente no final, mas enfim. Aham. Agradeço a oportunidade de estar aqui, poder compartilhar um pouco daquilo que eu faço no meu dia a dia. E vamos lá, não sei o que tem preparado, eu vi que a lista é É grande. grande, grande, gente. é Olha isso grande. aqui, é várias coisas aqui, viu? É grande. A gente tem uns. Na verdade, é assim, Mauro. A gente trouxe umas paradas que a gente tá aí de processo. E aí a gente vai fazer uma consultoria aqui ao vivo, né? Por que não, né? Olha. Pois É é, que você não sabe, mas a gente traz os convidados justamente pra gente já fazer a verificando consultoria, problemas entendeu? atuais que tem que resolver, algumas Exatamente. questões pontuais. A gente já Tá faz assim bem certo. bolado, né, Corneta? Escuta, mas é Tá. assim, é impressão nossa ou cada vez mais faz parte do dia a dia aí essas discussões sobre o jurídico na nossa vida, que era uma coisa que parece que não tava tanto, né, Mauro, assim antes, né? Como que você vê isso? Eu acredito, assim, minha visão, eu acredito que tem tudo a ver com a política. O Uhum. cenário político trouxe isso para o mundo jurídico. Hoje a política não teve assim tanta evidência assim nesses últimos anos, desde 2016, 17 para cá. Essa polarização acabou fomentando muito não só a mídia, digo, Instagram, YouTube, mas também a mídia televisionada. Uhum. E sempre há esses debates jurídicos e
E querendo ou não, a população quer saber, cada vez mais ela quer saber do direito, ela quer buscar mais o direito. E é muito interessante e muito importante isso, Corneta, porque é importante que o cidadão tenha as noções básicas de direito, porque é uma ferramenta assim muito importante de defesa dele, Sim. Entendi. até para poder se defender, não só no dia a dia, num trato com uma empresa, um fornecedor, mas também em relação aos seus direitos, reivindicar esses direitos, Sim. os canais que ele podem, assim, reivindicar esses direitos. Então eu vejo assim um aspecto muito importante. Há, obviamente, que o direito não é uma ciência exata, há discussões jurídicas, há entendimentos que eram adotados de uma seguinte forma, depois uma decisão aqui ou lá muda o entendimento, e aquele entendimento que era solidificado, às vezes ele volta, retroage, enfim. Para nós, causa uma insegurança jurídica muito grande. Então, para nós, nunca você tem a certeza daquilo que vai ser decidido. Uhum. Você tem uma expectativa que seja decidido daquela forma, mas assim, uma certeza jamais. Até para nós é uma surpresa. Uhum. E eu acho que isso vem também, até, né, claro, com as redes sociais a gente tem mais consciência de pesquisa dos nossos direitos, né? Eu acho que por isso que cresceu muito também, né? Por conta, igual você falou, tem as informações ali no YouTube muitas vezes, nas redes sociais. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, que ao mesmo tempo que tem muitas pessoas sérias, assim como você, existe pessoas passando informações erradas também, né? Depende da pessoa que está passando. Vocês que trabalham com a Sim, mídia, observa, muitas pessoas não sabem fazer um filtro disso. não. Então elas pegam aquilo, ela replica aquilo e acham como verdade aquela informação e vão vendendo, porque aquela informação traz uma informação de credibilidade quando ela começa, principalmente, um título de exemplo, uma informação fake que traz informações de números, Uhum. de percentuais, de estatísticas. A tendência natural das pessoas é dar credibilidade àquilo, porque causa É, uma aparência de sim. verdade. Mas depois, Entendi. se a pessoa fazer uma checagem, fazer um filtro disso, vai verificar que, na verdade, não é aquilo, que é Uhum. um engodo, uma mentira. Então, muitas pessoas ainda não sabem lidar com essa informação. Buscam informações, mas, de repente, as fontes das É, quais elas se alimentam são fontes mentirosas. E é. isso é preocupante, porque causa um prejuízo enorme. Ainda mais sabendo hoje que todos querem buscar informações, a rede, o É. volume, a velocidade. Hoje, com as redes sociais mundialmente, então todo mundo está atualizado. Hoje, o que Uhum. está acontecendo lá na Rússia, Estados Unidos, Sim. enfim. Então, tem que saber hoje, pelo menos, filtrar. E aí, o papel da mídia? Que mídia, quando eu falo no geral, seja ela na televisão ou na internet, mecanismo de tolher essas informações É. É, fake, é, até utilizando-se das IAs para Sim. derrubar essas informações falsas. Uhum. sim. Isso é um papel importante até para não causar desinformação e gerar um desequilíbrio econômico, porque dependendo da informação que você informa, por exemplo, a informação, vamos citar um exemplo, a informação que o Lula vai fazer igual o Collor fez, e espalha uma notícia dessa, gera um prejuízo enorme econômico, pensa bem, todo mundo Sim. começa lá a retirar dinheiro do banco. Né? Entendi. Então, assim, há um desequilíbrio econômico e é lógico, é uma conduta criminosa quando, se eu lançar uma informação acerca do Pix hoje, uma informação falsa, Sim. né? Então, isso tem que tomar cuidado e, lógico, pessoa que criar uma informação falsa, ela tem que ser devidamente Com responsabilizada. certeza. A gente hoje tem áreas muito importantes no nosso dia a dia para cidadão, para pessoas, empresas, tal, que são muito importantes, né? Por exemplo, a gente cada vez mais tem que entender da parte financeira, né? Que tem muita gente que às vezes vai tocando a sua vida e está todo enrolado com banco, com Uhum. dívida e etc, porque não sabe fazer gestão do seu financeiro, né? A gente precisa hoje, todo mundo precisa aprender a se comunicar, um profissional de qualquer área hoje precisa dominar a comunicação e a gente precisa hoje cada vez mais entender um pouquinho mais dos direitos, deveres, principalmente, porque eu acho que, assim, É. também vejo que nós estamos numa fase que as pessoas estão entendendo muito dos direitos, É. mas pouco dos deveres, e esse é o grande problema. Se as pessoas entendessem mais dos seus deveres, né, muitos dos problemas que vão Dos sendo direitos. judicializados poderiam ser resolvidos, né, porque todo mundo está fazendo a sua parte, né, então...
Ela entendendo, é bem oportuno essa colocação, Corneta, porque você sabendo dos seus deveres, você evita que gere direitos para outro fazer uma representação. Verdade. Né? Então, assim, à medida que o trabalhador tem conhecimento do dever dele, aquilo que ele pode fazer como dever, como funcionário, ó, isso eu posso, meu dever é esse, isso e isso. Uhum. Se eu fizer isso, eu posso prejudicar não só a minha condição enquanto trabalhador, como Sim. da minha equipe, aí envolve uma questão até de relação interpessoal, né? Mas também do nome da empresa e perante terceiros. Olha só Nossa. que coisa. Estou falando assim, a título de uma empresa às vezes pequena. Uma Sim. empresa lá com 3, 4 funcionários, dependendo da atitude, se ele não cumprir os deveres da forma, ele pode lesionar terceiros. Então, se ele sabe os deveres, ele cumpre pelo menos os deveres, dificilmente ele vai esbarrar em direitos de terceiros e ações de regresso. Esse é Entendi. o mínimo que ele deve saber. Ô Mauro, hoje, por exemplo, você tá com o escritório lá onde você atende várias áreas ali e tudo mais, né? Fala um pouquinho dessa sua trajetória, da onde você veio, faz um flashback aí, um resumo aí pra gente aí da tua jornada aí, né? Porque assim, ela lá falou um pouquinho, a gente falou ali e tal, Sim. mas faz você, pontua aí pra gente algumas coisas importantes, até chegar aí nesse momento que você tá aí do escritório e tal, né? Legal. É bem interessante e assim, é algo que eu não imaginava ir para a área jurídica. Meu pai é aposentado da Copel e tem um determinado momento cheguei a fazer estágio na Copel, estudei no Castaldi, ali no Jardim Bandeirantes, muitos profissionais que atuaram e trabalharam na Copel, engenheiros inclusive, passaram pelo Castaldi. Boa parte das pessoas que atuam na área da elétrica passaram pelo Castaldi. O Castaldi é uma escola antiga. E o Polon, também fiz Polon, né? Tá. Então, essas duas escolas que eu fiz. E aí, o sonho do meu pai era eu entrar na Copel. Uhum. Enfim, cheguei a fazer concurso para a Copel na época, passei, fiz os dois, cheguei a fazer estágio na Copel em um determinado momento na área de subestação de energia, mas enfim, e só que assim, o direito sempre eu tinha uma paixão pelo direito desde criança. Por quê? Sempre gostei de filme de investigação. Ai, que Era legal. coisa assim que eu amava, né? Já sabia até, não, O vai que vai acontecer acontecer, isso. né? Não, vai acontecer isso. Então, assim, a área jurídica sempre ali ardia em mim. E aí, um determinado momento, após eu cheguei a trabalhar na área de elétrica, na antiga SEMP, como vendedor de materiais elétricos ali, tive a oportunidade de conhecer o antigo prefeito, Wilson Moreira, enfim. Aí eu acabei chegando, me deparando, eu falei assim, tá, eu quero me formar, eu quero fazer uma faculdade. E nessa época, eu trabalhava como motorista, trabalhava entregando pneu para Pneuac, para Jabur. Falei, cara, eu preciso fazer uma faculdade. E foi um momento que eu trabalhava também na área financeira. Eu tinha uma factory e trabalhava como motorista e minhas economias eu emprestava para um colega aqui e ali e ganhava um pouquinho de dinheiro. E eu ia fazendo economias. Mas eu falei assim, meu, eu tenho que me formar. Foi o momento que eu me converti. Em Tá. 2003 foi o momento que eu tive o encontro com Jesus. Me Que converti no legal. momento que eu passei por um período de depressão, que aí é muito interessante isso, porque é um momento que eu tinha um contato com a Bíblia Tá. e lia muito Provérbios. Eu Ai, adorava amo. ler Provérbios. E eu tive um encontro com Jesus no momento de dificuldade que eu passei uma crise financeira. E é bem interessante, eu gosto de contar esse testemunho porque para mim é muito Uhum. importante. Me converti num programa de televisão de madrugada sem sono, num apartamento no Jardim Bandeirantes. Lá. Acordei, Que louco. não estava conseguindo dormir, sentei, liguei a TV, abri o programa lá, R.R. Soares. R.R. Abra a sua Soares. Bíblia no Salmos 27. Tá. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? A pessoa depressiva, ela tem medo de sair do quarto.
Eu já estava, acho que no terceiro dia que eu não queria sair do meu quarto. Depressivo, uma crise financeira. E ali eu comecei a chorar. Na hora que eu li aquele salmo. Ajoelhei, pedi perdão. Foi aí minha conversão. Tive um encontro em 2003 e aí tudo mudou. E chegou uma fase que você fica em dúvida. Fiquei em dúvida em fazer teologia, porque eu me aprofundei muito na leitura bíblica e outros livros. E se eu fazia o direito? E eu coloquei em oração. A partir daí, toda a minha vida foi pautada colocando tudo diante de Deus. E foi interessante. E um dado momento, e Deus foi falando, e às vezes a gente não entende. E meu pai, naquela época, sempre foi assim, ele ensinava assim, te dava a vara para você pescar. E em um determinado momento eu falei para ele, pai, eu tenho vontade de fazer o curso de Direito, mas eu tentei passar na UEL e eu não consegui, faltou, tem que estudar mais. Eu vim da escola pública, então, assim, a dificuldade era maior. Então não tinha muito, esse estudo não era de estudar muito. E eu tentei na PUC lá e eu passei. Só que eu não tenho condições de pagar, pai. E eu era recém-casado, fazia pouco tempo que estava casado, com um filho pequeno, e tinha acabado de vir de um divórcio, pagando pensão para ex-mulher e para o filho. Aí meu pai olhou assim para mim e falou assim, vai, eu ajudo a pagar metade. Olha só. Eu fui, comecei. E olha só que interessante, né? Vou falar, Alexandre. E no quinto mês, eu lembro que no quinto mês lá, apareceram na sala, na PUC lá, olha, quem estudou só em escola pública tem a bolsa de 50%. No ano de 2005, isso. E passa na secretaria lá e preenche o formulário. Cheguei na secretaria, preenchi o formulário, desconto de 50%, estava pagando integral, meu pai pagando metade e eu metade. Aí o rapaz da secretaria lá falou assim, viu, tem uma bolsa integral também, você não quer tentar? Olha. Tem. Ó, é assim, só estudou escola pública, assim, sim, a renda familiar é quanto? Mas é isso. Então preenche esse formulário. Aí catei o formulário, levei para casa e preenchi, e eu lembro até hoje. Eu citei lá. No final, contei toda a verdade. Meu filho estuda na escola, no Marista, eu pago tanto que eu ajudo, o meu sogro paga o restante para ele poder estudar, e eu ganho tanto, isso. Coloquei exatamente quanto que eu ganhava e citei lá, Mateus 7,7, no final. Pedir e abrir-se e vou usar. Né? Bater e abrirá. E citei lá o versículo da Bíblia e tal, enfim. Passado algum tempo, me ligaram, olha... senhor Mauro, assim, é daqui da PUC e tal. Foi concedida a bolsa para você. E eu tinha preenchido os dois formulários. Eu falei assim, mas foi concedida qual bolsa? Ah, foi concedida a bolsa integral. Integral desse ano? Não, integral 5 anos. E aí, assim... Nossa. Desculpa. Eu lembro que era um momento muito difícil para mim na época. Por quê? Porque eu me emociono com isso. Primeiro, eu agradeci a Deus. Segundo momento é que não só um divórcio que eu passei por um momento que meu pai e minha mãe divorciou. Certo. E eu tive que auxiliar nesse divórcio. E eu tive que conciliar as partes estudando no primeiro ano da faculdade de Direito para poder fazer o divórcio, para minha mãe não ficar prejudicada e meu pai também conseguiu honrar porque eu tinha uma irmã mais nova que havia necessidade dele continuar pagando Sim. pensão. Uhum. E aí meu pai virou para mim e falou assim, filho, eu não vou conseguir te ajudar mais com a faculdade. E quando veio a notícia, eu só agradeci. Não tinha como. Aí eu tive a certeza que era direito, era o Era pra caminho do continuar. direito, era aquilo que Deus queria para mim. Então por isso eu, Nossa. assim, É uma trilha, né? Vem Forte da mesmo. conversão, eu tenho É. uma convicção muito grande aquilo que Deus me colocou e eu tenho certeza desse chamado para onde eu atuo. Uau. E por isso eu levo muito a sério essa questão do direito e aquilo que eu posso ajudar e instruir. E tô aí há 15 anos, Uhum. né? Aluguei uma sala sem ter nenhum cliente, numa oportunidade que eu vi. Depois
estudando na faculdade de Direito, eu tinha uma loja de celular, e nessa loja era o meu ganha-pão, não tinha como fazer estágio na época, é só o estágio obrigatório da faculdade. E então não tinha como eu estagiar em um outro escritório sem poder trabalhar, porque eu tinha pensão para pagar de um divórcio que eu deixei. Sim, E estudava ali naquele balcão, naquela loja ali no Camelô, sim. uma loja de celular. Mas Deus era, assim, sempre me abençoou muito. Eu tinha muitos clientes. Pode entrar, querido, o seu Não, café pode chegou. O café Fica chegou. bom, Olha, sinta-se olha em que casa. humildade aqui, ó. É, cafezito. Obrigada. Recarregar as energias aqui, o cafezinho, né? Olha, Ó, tá parabéns, cheiroso o hein? café, tá cheiroso. Chegou na hora certa. Rapaz. Não, obrigado. E nesse momento, foi um momento que Não, pior que é o foi... seguinte, ele só trouxe tá, porra. Olha lá, Ah, olha aí. assim, você... Eu Outro dia que eu acostumei vi com aqui... você. eu falei, Ah, olha, não, se eu vir gente. aqui não Gente, tomar Não, um- gente, é um olha negócio bem isso. legal que eu vou contar uma coisa pra você, que a gente tem um hábito aqui, tá? Que é assim, ó. Ah, olha lá, olha lá, olha lá. Quem quiser aprender aí, ó, é tipo um xarope, né, que você compra, o pessoal usa pra Eu pôr em quero. bebidas e tal. E aí tem de baunilha, tem o de amêndoas, acho que é o outro é de amêndoas. E você coloca Só uma uma pequena gotinha. dose ali no café, tipo, vai, uma colherzinha de... Muito obrigada. Ó, é isso aqui, ó. Você tem e coloca no café. E aí ele dá uma leve saborizada. Você experimenta aqui, ó. Olha, eu falei que eu não ia tomar café por conta do horário que a gente tá gravando, mas depois desse aqui eu vou ter que Não, tomar. não, você vai Pô, eu quero experimentar. Vai ficar, Depois Depois dessa dessa. Ah, não, propaganda, depois de tudo isso, Não. mas meu Deus. Obrigado, Lili. Obrigado, querido. Obrigada. olha, Olha, confesso olha a que... lindeza da criança que vem aqui, ó. Entendeu? Você viu? Cara, Olha só, fenomenal. um Não, e você fenômeno. viu que assim, ó, a minha xícara é proporcional à minha pessoa. É toda bonitinha, rosinha, Você toda. viu? Não, mas Olha foi isso. calculado, Ó, agora você Diego, coloca ó. que eu não sei a quantia. Olha lá, Man- gente. mandou bem. Mandou bem, obrigada. É só isso aí. É só um tequinho. Ó o cheiro, né? Tá. Aquela... Ó o cheiro, Dá uma né? mexida. Só dá Nem uma sente, acho. Ó, suavizada no Dá uma café. mexidinha. Você vai ver, ó. Cheirinho. Ele fica só um... Olha o o cheirinho Léo da só tá baunilha. dando risadinha, só, né, Léo? Ó, você que tá aí Obrigada. nos assistindo, Ó, tem um perfume da sente o baunilha. cheiro da baunilha. Sente o cheiro da Deixa eu baunilha. ver. Nossa, corneta. Meu Deus, gente. E é só um negocinho, né? Ele só... É lógico, se você colocar mais, ele vai ficar mais Nossa, saborizado. Mas maravilhoso. ele é só pra quebrar o... Ele quebra, fica... Quebra. E aí, pra quem quer sair do açúcar, do É adoçante, verdade, ó. Olha Você aqui, quer ó. açúcar? Ele é dá o fundamental. sabor da Nossa, baunilha. Você E- sente o gosto antes de botar na boca. Parece que ele fica adoçado até, mas não é, ele não fica doce, né? Não é um negócio, é bem ele legal. isso aqui. suaviza. É bem legal. Ai, perdemos até o foco agora com esse café. É. Meu Deus, que delícia. Mas assim, olha, eu fico emocionado também com esse tipo de testemunho, né? Que a gente vê como que a vida das pessoas tem um fluxo que assim, a gente é muito racional, a gente acha que é tudo, a gente vai fazer, mas tem uma parte que é invisível, né? Que é de alguém que está no comando de tudo, que criou tudo e que ele está ali, ó, sempre cuidando, fazendo e colocando tudo nos devidos lugares. E assim, é muito bonito de ver esse tipo de testemunho. O título daquele filme, né? Você tá passando ali por uma forja e Aham. você não tá percebendo. Você tá passando por uma fornalha, né? Ali o ouro, ele tem que passar por uma fornalha para poder purificar. Sim. Então, quando eu falo que eu fiquei ali naquela loja no Camelô, naquele comércio, então tudo aquilo, Corneta e Lala, estava me preparando para quê? Para poder atuar como advogado, para poder ter aquilo que você mencionou, saber conversar, saber ouvir, saber interagir com um determinado público, não só do público A, o B e o C. Por quê? Quem que eu atendia? Eu atendia do menos favorecido até o mais rico.
Eu atendia vários professores da faculdade a qual eu me formei. Então eu pude ter esse trânsito, saber dialogar, saber negociar, saber conversar. E a advocacia em si é você saber ouvir, oferecer o serviço, oferecer aquela solução e entregar aquela solução. Aham. E o comércio é isso. Saber atender aquilo que a pessoa aqui no A seu necessidade, estúdio, né, qual a dele. necessidade da empresa que te procura, Aham. o que que ela quer, o que que ela espera disso. E você poder entregar e a pessoa ficar satisfeita com isso. E ela poder indicar outras pessoas. Uhum. Então, nessa parte comercial, eu consegui aprimorar isso, aprender isso. E isso foi bem interessante porque, apesar de não conseguir fazer estágio em algum escritório, ou no fórum, no gabinete, mas essa parte comercial eu aprendi muito bem. Essa parte de negociar, saber conversar, saber interagir. E eu me recordo que, em um dado momento, um professor da faculdade, o Dr. Claudine Terra, que foi advogado do Banco do Brasil, hoje tem o escritório dele, ele e o filho dele, que estudou comigo, se formou comigo, o João Lucas também, são dois exímios advogados que atuam na área empresarial, na área bancária. E a dúvida de todo estudante de direito, putz, vou me formar, o que que eu vou fazer? Vou advogar, eu vou fazer concurso, Sim. o que que eu vou fazer? E eu lembro que o Claudine olhou para mim assim e falou, Mauro, vai advogar. Você vai se dar muito bem. Olha que legal. E eu falei assim, por que, doutor? Você sabe conversar, você sabe vender, você sabe explicar. E a advocacia é isso. Você tem que saber conversar, você tem que saber explicar. E isso é importantíssimo, porque temos muitos profissionais de direito que dominam, assim, de forma impecável a técnica. A técnica. E muitas vezes ele não consegue explicar, não consegue passar. É E às verdade. vezes a forma como ele passa fica muito difícil de entender a linguagem, às vezes como ele passa, fica, às vezes, gera uma certa insegurança, não gera uma certeza daquilo que se é de fato aquilo vai acontecer ou não, porque ele explica às vezes de forma A fria. pessoa ainda fica com dúvida, né? E quando Sim. você sabe unir a técnica jurídica e saber ouvir e conseguir transmitir para que aquela comunicação. pessoa consiga entender aquilo que você está falando, você consegue encaixar ali as peças, a engrenagem. E sabendo ouvir a condição financeira de fulano, de ciclano, você também consegue amoldar o contrato de honorários de acordo com que aquela pessoa consiga honrar e pagar, contratar o profissional. Até porque, e voltando naquilo que a gente está falando, da questão do jurídico, hoje tudo, a gente respira hoje juridicamente. Quando você abre o Instagram, você quer ver uma notícia, mas isso não pode, isso aqui é inconstitucional, isso aqui viola tal princípio. E, assim, Exatamente e é isso. muito interessante, às vezes a gente encontra pessoas de outras áreas no elevador, não, mas pensa bem, olha aqui, isso aqui é inconstitucional. Rapaz, Sabe muito aí, né? principiolante, O termo que eu acho mais legal é o tal do transitou em julgado. Nossa, transitor julgado, mas Transitou como em que Da julgado. onde que essa pessoa sabe isso? né? Parece que você tá falando uma coisa tão demais. Assim, De outro planeta. Mas é muito bom, eu fico feliz, Sim. porque quando a pessoa fala e sabe que é um trânsito julgado, quando ela sabe que está concluso, né? A gente até brinca. Assim, tá com o juiz pro juiz dar um despacho. A gente tá fazendo aqui. O povo faz a brincadeira, né? Traz Vai fazer uma reza. Não, É. ele tá com o juiz para dar um despacho. E assim, e sabe que é um despacho. Então fica mais fácil conversar com as pessoas. E é Seria o importante. ideal que todo mundo É soubesse, muito tivesse informação, importante. né? Seria diferente, né? E algo que eu trabalho muito lá no escritório gente, vamos diminui o juridiquês, fala algumas coisas que todo mundo é de conhecimento comum, e o resto, É do teu vai dia a dia. falando, vai traduzindo, e assim, é natural. Isso faz toda a diferença, É né? natural que muitas pessoas venham da Eu faculdade acho que é isso que você E falou. não Cria sabe, né? não saibam confiança. conversar. Cria gente. confiança, cria Isso. confiança, porque a pessoa fala, pô, ele tá preocupado comigo, ele tá humanizando, ele tá pensando em mim. né? Mas, pensando Exato. até nas redes sociais, que é a parte que eu domino ali, né? Sim, sim. De influenciadora. Quantas vezes a gente quer falar uma coisa, quer falar bonita, quer falar não sei o quê, ninguém entende nada. Aí você vem da forma mais simples possível, às vezes fala até um trocadilho meio errado ali, alguma coisa meio errada.
todo mundo se conecta, todo É. mundo entendeu. Então, isso faz Sim, toda a diferença na Faz hora de diferença, comunicar. faz. Eu participei agora recentemente, antes de chegar aqui, de uma reunião com um cliente sobre investimentos. Tá. E aí eu tinha uma demanda para resolver com ele e precisava entender. E ele utilizando os termos de investimento, o nome, né, das plataformas, como era utilizado, como que funciona a cripto, e ia usando os termos próprios deles, a linguagem deles. E assim, eu sempre estava, ó, tá, o que quer dizer isso? Tá, e o que quer dizer isso? Tá, e aí fui traduzindo, e aí eu falei, não, ó, é isso, pode acontecer isso, dá para evitar isso, e é assim como tem que resolver. E aí você vê o sorriso, eu falo, puta, que Agora legal. entendi, né? Nossa, que legal. E ele falando na forma, na linguagem dele, e eu trouxe uma linguagem simples do direito para ele entender como poderia resolver aquele problema na área de investimento Ai, deles. que legal. Mas assim, e aí me formei, e agora? Aham. Vou Tá. advogar, tive uma orientação ali do meu mestre que deu aula para mim de direito civil. Aham. Beleza, vamos arrumar um lugar para advogar. Procurei uma sala, sem ter escritório, nada, sem ter cliente, nada. Ah, tem que ser aqui no calçadão. Por quê? A minha loja no Camelô. Então, tá aqui no calçadão, tá perto. Falei, beleza, eu consigo vir aqui, precisar atender. Enfim, e aí a minha esposa, à época, começou a me ajudar. E aí começou a me ajudar e foi muito fundamental ela me ajudar e ela poder tocar a loja e ali ajudando e eu tentando conciliar com o escritório. E aí veio mais 2 colegas a trabalhar junto comigo. Um veio na área civil, fazia muito civil, o outro fazia civil também, criminal, enfim. Primeiro caso que acontece. Me ligaram. Doutor, meu pai acabou de ser preso. Tem como o senhor ir lá na minha casa? Tem. O Mauro, naquela época, em 2010, pegou a CG dele, camiseta polo, calça jeans, cabeça raspada, porque fiquei feliz da vida porque eu passei na UAB antes de terminar o curso de Direito, Certo. né? E eu cheguei lá, desliguei a CGzinha, capacete debaixo do braço, bati no portão, sou recebido por um policial com fuzil. Quem é você? Falei assim, eu sou advogado do fulano que tá aí. Ele olhou assim embaixo. E aí já veio uma recomendação, né? Peraí, você é advogado? A beca do advogado. Isso não pode faltar. Gente. Isso é fundamental. O Primeiro advogado, você é ele visto. tem que se vestir. Cara, se possível, terno e gravata. Se não possível, um blazer, uma camisa, sapato. Ele olhou assim e falou, deixa eu ver só o AB, né? Porque cabeça raspada, camiseta polo, calça jeans, capacete no braço e não. CGzinha, rapaz, e essa cara de baiano ainda? Rapaz, espera, mas deixa eu ver só o AB, pô. Aí, com muito orgulho, né? Sabe quando você vai passar na blitz, você acabou de tirar a habilitação? É a mesma coisa, eu tirei a OAB assim e falei, pode olhar, rapaz, fica à vontade, pode olhar. Aí olhou, vem cá, me acompanha. Cheguei lá, tinha mais uns 6, 7, tudo de preto, tinha uns de touca, fuzil, era uma operação de São Paulo, do interior de São Paulo, veio para cá, para Londrina, Certo. para prender um cliente. E aí cheguei, aquele monte de polícia, o cliente algemado com a mão para trás, tudo é revirado a casa. Nossa. Falei, é mandado de prisão ou de busca e apreensão? Lá vem lá a teoria do processo penal. É mandado de prisão, doutor. Tá, deixa eu ver o mandado. Naquela época não era eletrônico, era físico. Cadê o mandado? Aquela cara de quem entende tudo, né? Olhei assim, tá. Vara tal data. Era um mandado de prisão temporária, tinha um prazo, olhei o prazo, olhei data, assinatura, juiz, tá. Aí já começou. Por que vocês reviraram tudo da casa dele aqui? Essas coisas aqui, tá tudo juntado, computador, isso aqui. Olha, doutor, é mandado de prisão, mas esses objetos aqui a gente vai levar. Não, peraí. Mandado de prisão é prender ele. Mandado de busca e apreensão é fazer a busca. Aqui é mandado de prisão, não é mandado de busca e apreensão e prisão. Doutor, a gente vai levar, doutor. Aí eu olhei e falei assim, tá, mas vocês vão levar com que ordem? Porque a ordem não é essa. Daí o cliente olhou assim, doutor, deixa eu levar, isso aí é o notebook do meu neto, não tem problema não, deixa eu levar. Tá. Eu falei, por que ele tá com a mão pra trás desse jeito? Súmula 11, só se houver necessidade e risco de fuga, algemar a pessoa.
Era um idoso ali, tinha 60 e poucos anos. Falei, vocês estão aqui em 6, 7, tudo fuzil aqui. Tira essa algema dele. Ah, doutor, é procedimento. Tá, mas procedimento do quê? Só tá ele sozinho aqui na casa. Tira essa algema. Doutor, vou fazer o seguinte, doutor. Então vamos tirar, vamos colocar só pra frente, então, tá bom? Tá tudo bem, senhor? Tá bom. Vou pra frente ali e tal, acompanhei o procedimento, fui até a delegacia. Isso é importante. Se você vai acompanhar, acompanha todo o ato. Desde a tá ali, Do momento. compareceu na casa, acompanha todo o ato ali, já que você foi lá e deu tempo, está lá, acompanha todo o ato até ir à delegacia, acompanha essas viaturas até a delegacia, para ver se não vai num outro local, se não vai fazer uma diligência em um outro endereço que não está previsto no mandado, tá? Muito importante isso, porque esta é uma parte que a faculdade não ensina, mas coisas que você aprende no dia a dia, às vezes naquele final de aula, numa dúvida que surge, que você pergunta, doutor, tá, mas se fizer isso e aquilo, se acontecer isso e aquilo, porque a gente tem muita informação e descobre sim. muita informação. E aquilo na hora você fala, meu, vou acompanhar. E acompanha, foi lá, chegou na delegacia, entregou lá, depois levaram para São Paulo. Chegou em São Paulo, ele foi para São Paulo, falei, pô, agora eu vou comprar um terno e gravata, né? Porque primeiro caso. Depois dessa, né? Eu lembro, Corneta, que lá, naquela época, foi em 2010, a entrada que me deram de honorários, eu falei, eu vou comprar um terno e gravata para mim. Fui pro shopping. E aquela época, o Mauro hoje, que era igual o César Menotti naquela época. Imagina, né? Aquela cara de bolacha raspada, gordo, barbudo. Fui lá comprar um terno e não tinha número de terno, eu fui lá na Brooksfield. Foi o único lugar que o terno serviu. Foi tudo meus honorários. Foi tudo E meus mais, e honorários. ficou com mais umas prestações. Né? Não, foi tudo meus honorários ali. Eu falei, mas tá bom, mas tá aí bonito a loja. Nossa. E fui, peguei a estrada e fui lá atender o cliente. Cheguei lá, sem experiência nenhuma na prática, me trouxe o inquérito. Quero ver o inquérito, porque decretou a prisão dele. Me trouxe lá 21 volume, Corneta, Meu Deus. papel, tudo físico. E falei, vou ler. Mas é aquela leitura de não, tá. Porque ele tinha que ser ouvido no final do dia. Li rapidinho, tá, acompanhei, deu depoimento. Terminou o depoimento, o delegado olhou para mim assim, doutor, eu não vejo nenhum indício aqui de manter ele preso, não. Eu vou solicitar a soltura dele. Então ali eu falei, cara, que legal. No dia seguinte, soltou. Primeiro caso, latrocínio. Na época era formação de quadrilha, hoje o artigo 288 é associação criminosa. Roubo, furto. No interior de São Paulo, Avaré, uma polícia especializada daquele local. Primeiro caso, o Mauro com uma loja de celular ali no Camelô, conseguiu soltar um pai de um colega, e aí foi onde que, Tudo começou. para quem fez a segunda fase, na área trabalhista, primeiro caso que caiu é criminal. O advogado, quando ele se forma, ele não, muitas vezes você não sabe exatamente qual área você vai atuar. Tem área que você quer atuar. Eu fiz a segunda fase da OAB no direito do trabalho. Passei na segunda fase. E achei que ia advogar na área trabalhista. Mas o primeiro caso que apareceu não tinha como desperdiçar e peguei. E eu falei, rapaz, É eu tenho isso. muita facilidade para isso. Olha que legal. É isso. E foi aonde que Tudo Você começou. foi pro criminal. e aonde eu não esperava a área me escolher. A área e te aonde escolheu. eu tive aquela facilidade, Até expertise, porque- foi muito bom. Foi muito Foi bom. natural, Foi foi natural. Até porque, assim, você tava na dúvida entre direito e teologia. Sim, Né? exato. Aí você vai pro criminal, você fica, oi, o que tem aqui que eu não tô entendendo, E né? eu era apaixonado pelo. E ainda sou apaixonado Aham. pelo direito do trabalho. Mas assim, a área me escolheu, porque foi muito fácil. Para mim, eu falei, cara, que fácil. Que legal, porque eu preparei o depoimento dele, meu. Você fala isso, pelo que eu vi, não tem isso, nisso. Você vai falar dessa forma. Tudo bem? Tudo bem, doutor. Ó, isso você justifica com isso. Doutor, vou pedir a soltura dele, não vi nenhum indício. Nossa, que massa. E aí, saí numa operação dessa, o cara foi preso, eu falei, meu,
O cara Tô no soltou lugar fulano, certo, né? Peraí. E aí foi surgindo outros casos. Outros casos. Acabei me especializando, fiz uma pós em Direito e Processo Penal na UEL. Depois, ainda tinha aquele sonho, eu falei assim, meu, acho que eu vou estudar, quero ser juiz. Aí fiz Escola da Magistratura. Que legal. Finalizando a Escola da Magistratura, eu falei assim, não, acho que eu vou continuar advogando. Terminei o curso da magistratura, não tentei nenhum concurso para Ah, tá. juiz, cheguei a fazer concurso para delegado, passei na primeira fase, a nota de corte foi muito alta, não fui para a segunda fase, enfim. Aí sosseguei, vou advogar na área criminal. E Aham. começou a surgir nos casos criminais, e dos criminais aparece o pai, a mãe que precisa resolver um problema do trabalho, problema de aposentadoria, um Sim. problema numa loja, e aí foi necessário eu ir expandindo esse Uhum. escritório. Só que nessa expansão, eu tinha mais 2 sócios, um dos sócios acabou se desligando e o outro acabou prestando assessoria na presidência da Sercontel. Foi trabalhar juntamente, que na época era o- o- um, um cara que era da BIM e veio para cá, o Christian, foi presidente da Sercontel e ele prestava assessoria jurídica diretamente da presidência. E acabei ficando sozinho e fui montando a equipe. E hoje estou aí há 15 anos advogando em todas as áreas. Hoje a gente consegue atender todas as áreas. Todas as áreas Civil, ali. trabalhista, hoje nós temos a equipe, Aham. Corneta, especializada em todas as áreas. Desde o direito Uhum. administrativo, tenho advogados que trabalhou na prefeitura, Tá. né? Então, desde o administrativo, o civil, o criminal, o previdenciário, o tributário, estamos atuando hoje em todas as áreas. Estamos em 8 advogados no 8. escritório. Isso. Caramba, que legal, que jornada, hein? 15 anos nessa jornada. Isso. Que 15 anos. fascinante, né? Tipo assim, é muito legal ver essa jornada da vida, né? Total. Como o cara vai parar lá no direito? Como que Deus cata o caboclo lá e fala assim, vem Não, cá foi que eu total, te né? Foi a quero, mão de vamos Deus resolver total. assim, E o trazer pra cá. interessante, Lala, assim, essa bagagem toda. Por que que eu falo a importância que você falou de relacionamento, de saber conversar com as Uhum. pessoas? Porque você saber conversar e saber ouvir, você aprende muito. Com Você certeza. consegue identificar as necessidades de cada um, você aprende Sim, com as pessoas aquilo que é importante para elas. E eu comecei a escutar de outros clientes quais as necessidades, quais as áreas que era interessante. E a partir do momento, Corneto, quando você vira referência naquilo que você faz, sim, a pessoa vai perguntar para você, Corneta, quem que você indica de gráfica? Ó, eu indico gráfica tal. Porque Sim, você é referência de confiança dessa pessoa. com sim. E certeza. aí, eu falei, eu não vou ficar indicando clientes meus para outros. Falei, peraí, eu vou começar a formar minha equipe de profissionais, Trazer os outros, né? os quais eu consigo cuidar desse cliente, dar um Uhum. atendimento, aquilo que eu falei, humanizado e prestar um bom atendimento, fiscalizar esse atendimento, para ele poder sair satisfeito e indicar outros clientes. Entendi. Ô, Mauro, me fala uma coisa. Você chegou a se formar em teologia? Me formei em teologia, boa Porque assim, pergunta. porque não? Porque assim, eu vi num relatório teu, teologia, Aham, psicanálise. Aí isso. eu falei, gente, Me conte mais. como assim? Exato. E é Que horas que isso entrou interessante. na tua vida? Principalmente assim, a teologia já era algo que você tava até em dúvida em fazer, então tá tudo bem. Aham. Mas fazer a psicanálise foi justamente para entender ali o Olha só. do Essa mulher é cliente? muito esperta, Tá vendo? exata. Eu Esse é o tenho vontade de fazer foco. psicanálise, tá? Esse Por é isso o que eu te foco. perguntei. Porque, veja bem, a teologia você vai entender um pouco das pessoas, Tá. Sim. aconselhamento, porque o advogado ele não é só litigar, Uhum. ele tem que aconselhar, ele tem que conversar, ele Hum. tem que solucionar de forma pacífica as coisas. E sempre que possível, para evitar o litígio. E muitas vezes, Lala, eu recebia casos, inclusive até de divórcio, que eu sentei e conversei, às vezes com a mulher querendo divorciar, e eu aconselhei. Eu perdi o cliente do divórcio? O cliente do divórcio, eu perdi. Eu ganhei um cliente para outra área? Com certeza, não tenha Sim. dúvida disso. Eu ganhei uma indicação desse cliente para outras áreas? Com certeza, porque ali eu consegui visualizar, escutar Hum. aquilo que não era o momento.
de ocorrer aquele divórcio, era o momento de esperar, de conversar, se aconselhar, procurar o pastor ou o padre ali, conversar, Não é tentar momento. dialogar e não destruir uma família lá com mais de 30 e poucos anos, às vezes por uma briga Aham. que poderia ser solucionada de sentar e conversar com o tempo. Então, várias situações eu fiz Olha isso que e legal. aconselhei e evitei litigar. Porque se eu fosse pensar economicamente, para mim era Claro. interessante. Esse caso específico, eu lembro que tinha dois imóveis no centro aqui de Londrina, mais uma empresa. Se eu fosse fazer conta dos honorários nesse divórcio, seria assim, bem poupudos os honorários. Mas a custa de quê? É. Né? Nem tudo é sobre Então, dinheiro, né? eu me recordo, isso aí é algo que ficou muito gravado naquela época, que eu falei, e ela levantou, olhou, assim, chorou, e falou, doutor, muito obrigado. E é o que eu tava precisando escutar. Olha. E assim, pra mim, nunca mais vi a mulher. Não sei se indicou, não, mas assim, pra mim foi Mauro, pessoal, não só como Caráter, né? É uma questão profissional, de mas caráter. para mim foi uma satisfação muito grande Aham. aquilo que foi feito. Sim. Então, assim, e tem várias situações que a gente se depara no direito e eu aconselho os clientes a evitar o litígio, Uhum. pensar. E também os profissionais que ali estão comigo. Saber escutar, saber se esse, de fato, é isso mesmo. Você não Se tem tem que uma outra fechar o contrato forma, naquela né? hora. Tem situações que às vezes não compensa fechar o contrato naquela hora. Por quê? Dois pontos. Às vezes você fecha o contrato na pressa, Tá. Uhum. para não perder o serviço, Sim. e você vai perder esse serviço, É. tá? Porque às vezes a pessoa vai embora e fala, você já fez um monte de coisa, já peticionou isso aqui. Doutor, me reconciliei. Aí Não você, quero mais entrar com ação. você não, agora. Não Sabe? dá, né? Então, tem situações que às vezes tem que ter a sensibilidade. É. Lógico, você não vai falar, vai lá e vai conversar. Olha, você passa uma lista de documentos. Ó, me traz então esses documentos. Porque até ir atrás, até pensar. Os Ela vai documentos, pensar. ela vai Vai dar um pensar. tempo. É uma Vai, forma da pessoa sim. pensar se é Aham. isso mesmo. Que Aham. daí Colocar a depois, cabeça no se ela lugar. Cada volta, documento que ela vai pegar, ela vai parar e vai ela vai refletir. olhar Ela o vai... carro, ela vai olhar a casa, ela vai olhar não sei o que, vai Aham. pegar isso, ela vai pensar. E aí nisso ela vai pegar na caixa de documento lá, vai ver uma foto Aquela pastinha, antiga, é vai ver isso, uma foto antiga da família, e não Lá sei do o que, do começo. bebezinho, Aham. tarará. É. Então, assim, é o momento da pessoa pensar. E eu uso muito isso. Ó, então tá. Sim. Principalmente em caso de família. Vai lá, pensa. Vai lá, traz esses documentos e precisa disso, 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 disso. Sem pressa. E não fico Olha aí. ligando, cobrando. Sem pressa. Pode trazer. E a teologia te ajuda Eu ia falar, a veio da equilibrar. psicanálise isso daí? A teologia te ajuda a equilibrar o direito dos homens e o direito do céu. Vamos dizer assim, o direito Exato. de Deus. E olha Vamos que dizer assim. interessante. E eu hoje, eu tive hoje informação antes de ontem de um cliente que era de uma organização criminosa. Eu vou citar o nome da organização, do PCC, Aham. e se converteu. A mãe dele, assim, contou pra mim, ó, fulano se converteu assim, 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 tal. Meu, eu fiquei muito feliz, né? Uhum. E aí conversei com ele, fiz a entrevista com ele, conversando com ele, já tô cuidando do processo dele. E aí eu cheguei, a mãe dele foi no escritório e falei, olha, eu deixo lá algumas bíblias lá, corneta. Então tem umas 20 bíblias que eu deixo. E aí a mãe dele foi, eu falei, mandei mensagem pra ela, ó, vem aqui, pega uma bíblia, leva pra ele. Daí ela foi lá hoje, foi retirar, escrevi um versículo bíblico, Olha só. entreguei pra ele poder seguir essa nova jornada. Amém. Então, assim, essa é a parte importante. Então, eu sempre estou aconselhando, mesmo atuando na área criminal ou atuando em outras áreas, é muito importante a gente poder falar de Deus para essas Sim. pessoas. Ainda tem muitas pessoas às vezes que não crêem ou não vê dessa forma, mas eu gosto de misturar, brincar um pouco o direito com a religião. É uma um pouquinho de sementinha que você tá Deus. plantando, né? Isso. A pessoa pode interpretar, ver Deus de uma forma Sim, diferente, claro. enfim. Mas eu penso que, e algo por mim, tem muitas pessoas que às vezes nunca teve oportunidade, às vezes, de ouvir. Exatamente. E às vezes porque Ou você ouviu vê a de uma pessoa forma só com aquele diferente. estereótipo, aquele passado É. criminoso, e às vezes a pessoa tem algum receio de falar ou não fala porque acha que não tem mais jeito. Mas a gente sabe que tem Sim. jeito. A gente sabe que o semeador, quando ele saiu para semear, ele não escolheu aonde. Não. Ele foi semeando. E a semente, ela caiu em vários lugares.
Umas deu fruto, outras não. Outros passarinho arrebatou, outras raízes não firmaram, né? Exatamente. Cara, é, é interessante você falar isso, você me dá uma visão um pouco mais até, vamos dizer assim, otimista, tá? Porque assim, Uhum. eu ando meio desacreditado, principalmente da justiça dos homens, tá? Essa eu ando cada vez mais desacreditado. Eu sei que você, para estar nesse meio, tu precisa acreditar nas duas ainda, né? Igual você falou, ó, eu faço um pouquinho aqui como que fala, da semeadura aqui divina aqui e tal. E tem que cuidar da justiça dos homens aqui também, né? Então, assim, é interessante ver essa tua visão, justamente por causa disso, porque eu, de vez em quando, me considero muito descrente, principalmente da justiça dos homens, né? Então, assim, que a gente ainda pode ter esperança, será, nessa justiça? Sim. Sim, é algo assim que é a chama que não pode faltar. A brasa, se ela sair do braseiro, ela apaga. É. Você jamais pode sair do braseiro. Para você não sair do braseiro, é a fé. E essa fé você tem que alimentar dia a dia, juntamente com a esperança de acreditar que essa pessoa vai mudar, o sistema vai Uhum. mudar. Porque a partir do momento que você deixa apagar essa chama, aí você morre. Você morre espiritualmente, Sim. né? Você perde a motivação para muitas coisas. Então, eu abro os olhos todos os dias e primeira coisa, Deus, Uhum. isso. E o diabo, na hora que olha, quando ixi, ele acordou e colocou os pés no chão e já, primeira coisa com quem Caramba, não ele deu nem falou. tempo, né? Ah, Aí azedou, não vai dar certo aqui ah, não. droga. Já azedou. É, Já eu tenho que esperar mais já um sai, momento. já sai fora. Vou esperar o próximo momento. É, Deixa para já outro momento. azedou. Mas é verdade. E tem uma frase que eu sempre falo que é assim: onde a sua mente vai, a sua vida segue. Então, a pessoa que não acredita mais em nada, que tá desanimada com tudo, que nada tem jeito, a vida dela vai seguir esse caminho. Agora, quando logo ao acordar, você já traz a sua conexão com Deus, sua intimidade com Deus, você já entrega o seu dia para Ele, você já faz a sua oração, você já muda completamente seu pensamento, seu dia, sua vida inteira por conta de um momento. E uma coisa interessante, Corneta e Lala, como eu disse lá atrás, eu lia muito Provérbios. Uhum. Eu mexi com o Factory e li muito Provérbios. E o Provérbios ele é muito racional. É. Né? Muito racional. Para quem conhece o livro de Provérbios, ele é muito racional. E assim, eu me achava o cara, né? Muito inteligente, isso, aquilo e tal. Não fazer dessa forma assim. E acontece assim. Quando vem uma situação que foge do seu controle, e aí você vê que você tem que se render, Uhum. e aí aonde você vê, meu, não tem a sabedoria vem do alto. É. Ela vem para contrariar aquilo que é o sábio, que é aquele que A é o razão, né? descrente, aquele que ninguém dá crédito, para confundir as coisas sábias desse mundo, os loucos, aquele que você não depositava nenhuma confiança, você olha e fala, rapaz, eu não Os acredito. improváveis, né? Fulano, é Os improváveis. você? É, Eu não acredito. é. Né? Então, toda essa trajetória, tudo que eu passei, me fez aprender muita coisa. E dentre elas despir do ego, despir dessa sabedoria que eu acho que eu tenho, mas assim, me revestir do quê? Daquela que vem do alto. Divina. Né? Porque hoje eu tô aqui, eu tenho que estar preparado, porque hoje eu tô aqui, mas eu já passei uma situação em que comprava uma marmita grande para dividir e comer durante o dia. Momento em que, como eu havia falado a vocês, que foi o início da conversão. Então foi uma dificuldade muito grande que, assim, não preciso entrar nos pormenores, mas assim, Uhum. situação de eu comprar ali um pacote por mês de marmita num restaurante e todo mês ter aquela marmita certinho lá e saber que tem aquela marmita. Então, foi muito importante todas as dificuldades e é aquilo que eu falei. Tem que passar pelo fogo às vezes. É. Passar pela essa prova Aham. para você purificar, para poder brilhar. E só entrando na fornalha para você sair. Só ficando sozinho na cova dos leões para você ver quem que tá com você. E aí você ressurgir mais forte. Então, a cada momento, cada dificuldade me faz entender e refletir. Não é o porquê. Deus, eu sei que você está no comando. Para Pra quê? quê? Só me mostra para quê, como que eu vou usar isso. É o tempo de E é preparo, isso. né? É. Que Tempo louco. de preparo, né?
E escuta, mas assim, você agora é um cara que tá bem na mídia também, né? Você é um cara que tá sempre. É. Como que é? Cada processo um mergulho e um flash, né? Porque eu Então, vejo que é. tem situações Que assim você que tá bastante na mídia aí, a gente vê sempre aí nos jornais, aí na TV, né? No Instagram faz sucesso No Insta- lá, é. mais de 15 mil seguidores. Conta pra mim, onde que foi essa virada de chave tua aí que você falou assim, opa, agora eu vou pras mídias aí, vamos. eu penso o seguinte, Tá. e tá virando um culto aqui, né? Mas enfim, mas não tem como. Vamos nos converter. Corneta, não tem como eu dissociar isso, Tá. porque eu penso o seguinte: a Bíblia diz o seguinte: faça tudo aquilo que vier à sua mão fazer, mas faça como se fizesse para o Senhor. É. Ou seja, faça com excelência. Apareceu oportunidade, quer conversar? Apareceu oportunidade, por exemplo, doutor, precisa que o senhor fale sobre tal assunto da área assim relacionada à reforma tributária. Eu sou expertise na reforma tributária? Não. O que eu tenho? Tenho sabedoria, tenho leitura, tenho conhecimento, tenho forma de fazer a busca. O senhor grava? Gravo. Que horas? Me ligou, era 9 horas. O senhor grava. Nós vamos colocar o ar às 11. Tem como o senhor gravar? Tem sim. Tem? Lógico que tem. Como? Vamos ver. Mas tem. Eu vou dar um jeito. Vamos, Escritório. Estuda, lê, projeto, lê. Pá. E assim, é incrível. E Por eles isso que eu estão te falo. ligando sempre, o pessoal da mídia aí. Você tá sempre no E por isso que eu falo, da Corneta, TV, você tá sempre no SBT, na RIC, na tá RPC, na enfim. RPC, tá sempre aí, né? Eu aproveito a oportunidade que me vem Tá. e tento fazer o melhor possível. Porque, e quando eu vou gravar, e quando eu vou falar, eu tenho que pensar o quê? Quem é o público que vai assistir? Qual a finalidade daquela matéria? Para quem é? Que às vezes até a emissora quer mostrar aquilo. Né? Às vezes pode ser até contrário ao meu entendimento. Mas eu tenho que pensar que, ainda que seja contrário ao meu entendimento, eu tenho que trazer as versões. Que pese a lei falar sobre isso. Há um entendimento nesse sentido, discordo nesse aspecto, mas ela vem para tratar sobre isso. Eu tenho que trazer esse vértice e assim ampliar esse leque. Por quê? Eu sou um jurisconsulto nesse momento, né? Estou ali prestando uma informação jurídica para quem Sim. está assistindo. Então eu posso, por exemplo, né, eu posso falar algo que agrade público A, mas assim, público B também está assistindo, mas eu tenho que trazer também informações para ambos os lados, para ele conseguir enxergar os dois lados e tentar trazer um equilíbrio. Posso fazer uma crítica? Posso, mas posso fazer um elogio? Posso. Então eu tento trazer isso e aproveitar as oportunidades. Eu busco sempre aproveitar essas oportunidades, porque o tempo não volta, o tempo é muito curto, é muito valioso e esses momentos a gente tem que aproveitar. Então, quando dá para aproveitar, procuro fazer e quando vou fazer, procuro fazer com excelência. Entendi. Eu vou aproveitar para fazer uma coisa, aquilo lá que a gente sempre esquece, que é falar um pouco dos patrocínios, né? Então a gente está aqui hoje no estúdio Agape, né? Então faz parte aqui da nossa estrutura, que tem a Agape Mark Hub, que é um hub de negócios onde a gente tem a agência, tem toda a parte de planejamento e tem também a parte de tecnologia, hoje cada vez mais ligada aos nossos negócios na área de marketing. E também a parte de criação de conteúdo, ou seja, para criar conteúdo a gente tem também um estúdio aqui que ajuda nessa criação de conteúdo. Então você que está precisando, empresário, de uma solução full service, né? Alguma coisa que te atenda plenamente aí na sua estratégia de mercado, na sua estratégia de comunicação, né? Conta com a gente que a gente está aqui para te ajudar. Lembrando sempre que esse podcast aqui está em várias plataformas, né, Lala? A gente Sim, no está Spotify, no Aham. YouTube, no Google, no Google, no... estamos no Instagram também, No né? Instagram, por favor, sigam a gente. Sempre tem os cortes ali, os conteúdos. Sim. Tá aqui, né, Léo? Arroba, né? Arroba InspiraPod. Sim. Se você quiser curtir, entrar ali, curtir, comentar, compartilhar, pegar o linkzinho, Pega o salvar link. e mandar para outro lugar lá, a gente agradece muito. É muito legal, porque a gente sempre traz aqui informações aí que ajudam as pessoas Sim. e terem insights aí em suas vidas, né? Com certeza, assim como Certo? hoje, né? Então, toda Sim. terça-feira tem um episódio novo. Então, já se inscreve no canal. Legal?
Muito bem. Sigamos, né? Sigamos, Corneta. Uhum. Mas posso só fazer mais uma... Pode. Cadê a psicanálise que eu não entendi ainda? Vamos Que lá. horas que isso chegou? Vamos lá na Porque eu tô psicanálise. curiosa. Veja bem, Lala. Que momento que isso aconteceu na tua vida? Um determinado momento, você começa a pensar como eu posso abordar determinada questão numa audiência, como eu posso visualizar que determinada pessoa, testemunha, está fazendo um testemunho falso. De que Comportamento forma, dela, você diz. de que forma eu posso analisar ela, de que forma eu posso fazer perguntas, de que forma ela vai responder, né? Veja bem, numa sustentação oral, como eu vou falar algo que eu consiga chamar a atenção? Como eu vou fazer um tribunal do júri e explicar para aqueles 7 jurados, que é o que julgam, por que é importante humanizar determinada situação? Por que aquele réu que está ali sendo julgado merece ser absolvido, ou esse crime merece ser desclassificado, que essa conduta não é dessa forma, ou essa qualificadora. Então você tenta, de forma clara, tentar humanizar, mas de certa forma também tentar conectar com os jurados. E como é que você conecta isso, né? Como é que o profissional, o psicólogo ou o psicanalista, como é que ele conecta? Então ele tem que saber o momento de fala, o termo de fala, o momento de olhar, como ele abordar, a entonação. Então a psicanálise ela Legal. veio porque quando eu estou lidando com o cliente ali, inúmeras situações que passam na cabeça dele, ainda mais ele preso, recluso, Sim. num local onde a gente sabe tem uma restrição enorme de direitos, mas a gente tem que entender também o lado humano dele, tem que saber ouvir ele, saber ouvir as queixas, que muitas vezes as queixas não é nem jurídica. Às vezes as queixas umas outras questões, até mesmo na forma como está ali, o que está faltando, a questão da visita, por que cortou isso, cortou aquilo, se ele quer mudar de cela, quer mudar porque aconteceu um fato isso. Até né? emocionais também, né? E a gente tem que entender que às vezes o cara que está ali, às vezes estava na rua, ainda que vivia na margem da lei, mas ele tem uma família lá fora, ele tem uma esposa, ele tem um filho. Então, é inúmeras situações que passam na cabeça daquela pessoa, e aí você vem e bombardeia ele com várias outras informações, a prisão, deu isso, condenou isso e aquilo. Como é que você vai levar essa informação para ele? Como é que você vai entender no momento dele, às vezes, dar uma surtada, ficar nervoso com toda a situação? Ou às vezes ele não entender que a responsabilidade em si do fato é dele, mas como é que você filtra isso? Saiba ouvir isso e tentar demonstrar para ele que ainda que veio a sentença daquela forma, você fez um trabalho dirigente, como é que você traduz isso para ele compreender? Como é que você lidar com a mãe ou a esposa que está ali angustiada, achando que o advogado não fez correto, ou o advogado está demorando muito, ou o juiz está enrolando demais, ou o juiz está penalizando, o juiz está perseguindo, está tentando prejudicar, né? Então, são várias situações, vários problemas ali que aquela pessoa... Então, você tem que tentar conciliar, tentar ouvir, tentar entender aquilo que não foi falado, né? Fazer aquela leitura daquilo que não foi pronunciado. Então, a psicanálise, ela vem aí. Ela vem para entender esse mundo, saber Que lidar com as legal. pessoas e poder lidar melhor e agregar ao direito. E aí vem outros ramos do direito que vem, e também vem o direito natural, né? Que vem a questão do direito romano, Deus, enfim, e a teologia que veio a agregar a isso. Então é isso, por isso que eu acabo adotei essas posturas, e tem um outro curso que eu inicio aí, já vou adiantando, inicio a fazer um curso de teatro, É mesmo? saber conversar, saber me Que pronunciar, legal. saber Que ter uma legal. postura. Às vezes você Olha, precisa isso eu trazer não uma sabia. informação de uma forma, precisa explicar às vezes para a imprensa, né, Aham. Corneta? E às vezes a pessoa está assistindo, você está lá dando uma informação, às E o vezes. tribunal é uma peça, né? Sim, o É uma tribunal peça. do júri, você tem que saber conectar essa informação para o jurado. Porque, por mais que esteja certo aquilo que você está falando, juridicamente está correto, o fato é este, mas você não consegue conectar, não consegue transmitir, não consegue fazer aquele jurado Que é o teu entender, trabalho. prestar atenção. Quanto melhor você, Presta atenção nisso, esse detalhe, como é que você conecta isso? quanto melhor Né? você representar, né? Ou seja, tornar aquilo apresentável para a pessoa, né?
Mas, vamos dizer assim, você exerceu bem o teu papel de advogado, né? Vamos citar um exemplo simples. É. Na música. Eu toco violão, então, É assim, verdade. eu, eu tento tocar, né? Mas, assim, você vai tocar uma música que é música feliz, com aquela cara de triste, aquela cara de baiano brabo? Não tem como, né? Aham. Então, até na música você tem que saber representar, tem que saber sentir a música, né? O Corneta, vai lá no culto, lá, tá lá fazendo aquele Sim. louvor, aquela cara horrível, aquela cara pesada, Sim. né? Ou é aquele louvor de alegria, mas aquela Aham. cara Tá assim, né? contrita, né? Ou Sim. desanimada. Então, tudo isso é uma interpretação. Como é que Sim. você transmite isso, né? É. Como é que você conecta isso? Aham, conecta tudo aquilo, dá Então, mais força para aquilo que você Com tem. Às vezes você dá um certeza. bom argumento, fica né? algo mecânico, né? Racional ali, Fica né? algo A frio, pessoa né? nem prestou atenção daí, né? Às vezes, como que fala? É isso que eu falo. E entra na outra coisa, que entra a parte de mídia social que a gente está falando. A gente tem profissionais maravilhosos, às vezes brilhantes, excepcionais, que poderiam ter muito mais influência e impacto hoje na vida das pessoas, só que eles foram substituídos porque existem pessoas que conseguem ter mais impacto, né? Mais influência, vamos dizer assim. Porque eles sabem usar melhor a ferramenta da comunicação Sim, nas redes exato. sociais. Ou seja, ele entende mais de comunicação e é menos especialista, ou seja, ele deveria estar se metendo menos falar aquilo. Mas ele acaba influenciando as pessoas, porque ele vai falar um monte de Sim, merda, ele sabe de se merda, de comunicar e porcaria, conecta muito bem. E se às vezes conecta. o que mais E às tem é vezes o isso. cara que é o bom. especialista, que poderia contribuir de forma positiva, não sabe fazer. E às vezes, isso é o perigo, né, Lala? É um Porque perigo. não entende, Não fala aquilo entende. que não sabe, É. e às vezes fala mentira, mas É. conecta muito bem, persuade muito bem. Exatamente. E aí propaga. E você, como advogado, é esse o seu papel. Vamos dizer assim, pô, se é a lei, eu sei como que esse cara aqui eu vou resolver. Mas se eu não tivesse todo esse peso aí de conexão com outras áreas, às vezes você Exatamente. perde a batalha não por causa Sim, do aí processo vem o ali, outro né? que fala muito bem, A expõe muito bem, a comunicação, oratória é né? muito bom, o A português com- muito claro. E eu tô fazendo aula de fonologia Ah, que também para poder legal. pronunciar melhor, falar É melhor. porque a comunicação é a maior arma que nós temos. Só que algumas pessoas já entenderam isso e outras não. Sim. É. E aí vai ficando pra trás. Porque assim, às vezes a pessoa é muito boa, mas ela não sabe mostrar o quanto ela é boa porque ela não consegue se comunicar. E aí às vezes a outra pessoa é ruim, mas ela sabe se comunicar. Aham. E por falar em arma, agora eu vou Ah. mudar de assunto, tá? Já falar em arma? Então, vamos falar de um assunto que eu acho muito legal, porque é o seguinte, eu vi uma pesquisa recente, que é assim, fizeram uma pesquisa e entenderam que a cabeça do brasileiro, principalmente de mães, lares e tal, vamos dizer assim, o ponto número 1 é segurança, né? A pessoa está desesperado, preocupado, e é o ponto que até falam que a próxima eleição vai ser toda pautada em cima de segurança, né? Não vem com essa ideia de que, vamos dizer assim, o bandido é o coitadinho, que é o bobo, porque isso não cola na cabeça de uma mãe. Isso não cola. Elas querem os lares protegidos, elas Sim. querem as famílias protegidas. Muito bem, as pessoas têm isso em comum. Mas na pesquisa também aponta que o brasileiro é um pouco averso, e aí vem o papel feminino, as mulheres e tal, a questão da arma. Isso, ou seja, mostra pra gente que a gente tem uma cultura de que na cabeça das pessoas está muito claro de que precisa de segurança, né? Mas essa segurança ela tem que ser tipo dada pelo Estado, né? E aí as pessoas acham que a arma é uma coisa. Então isso entra meio que um conflito em outras sociedades, né? A gente vê sociedades que uma parte da segurança é provida pelo próprio indivíduo que vai lá, tem a sua arma e ok, administra o seu direito ali, os seus deveres e tudo bem, e usa aquela arma como parte da sua segurança e tal, né? Vamos falar de um hobby teu, que é atirar. Mas tem também esse lado da arma que é controverso. Até, às vezes você fala pra pessoa, eu quero ir, eu vou fazer uma aula de tiro, vou aprender a atirar. Nossa, tem gente... Aí já entra na polêmica. Calma, é só aprender a atirar. Só aprender a usar a arma, né? Porque as pessoas parecem que é um ponto tão delicado que as pessoas não conseguem falar disso numa boa. Falar assim, não, mas espera aí, não é uma coisa assim, você não tá falando de violência, não tá falando que você vai sair, vai matar todo mundo. Tipo, criaram uma mística em cima disso no Brasil que eu acho um barato, que até eu quero ver o que você vai falar pra gente, né? Tua opinião e tal. Olha, vamos lá. Eu sempre fui apaixonado por arma.
Desde, como eu disse, né? Sempre gostei de filme de Uhum. investigação, de espionagem, e esses filmes sempre teve isso, né? Sempre tem arma envolvida. É, a época que eu atuei como factory, eu tinha o porte de arma, né? Nessa época. Foi um pouquinho antes do Estatuto do Desarmamento. Na época eu tinha um porte, então eu andava armado, tinha uma arma legalizada. E, e é interessante que, se você conversar, comparando uma pessoa que é um exímio lutador, né? Um cara no jiu-jitsu ele é faixa coral. Dificilmente você vai ver esse cara ser uma pessoa violenta. Porque quem domina a arte, quem sabe atirar, e ele sabe da responsabilidade que está em suas mãos. Então, muitas vezes, eu dirigindo meu veículo com a arma ali, pronto uso, né? O pronto uso é ela, engatilhada ali, uma munição na câmara, pronto uso, só destravar e atirar. Muitas vezes eu levei várias fechadas no trânsito, xingamento, gestos obscenos, enfim, situações que eu olhava, às vezes dava um sorriso, sempre evitei o conflito. Então a arma, é importante as pessoas terem em mente o seguinte, a arma, ela é um instrumento de defesa. Ponto. É um instrumento de defesa. Ela não é um instrumento de ataque. Ela não é um instrumento para você, numa discussão, você sacar e já tirar. Né? É um instrumento de defesa para você o quê? Exercer o seu direito previsto no artigo 23 e 25 do Código Penal, legítima defesa. Ponto. De forma o quê? Evitar uma injusta agressão atual e iminente, de forma proporcional, necessário, agiu. Ponto. É esse primeiro conceito que a pessoa tem que ter em mente para entender a finalidade de uma arma. É um instrumento de defesa. Ponto. É só isso. Porque, veja bem, Corneta, o Estado, por mais que ele tenta trazer a segurança, o bem-estar para todos, ele não consegue estar em todos os lugares. Ele não consegue estar, de repente, você saindo aqui e ser alvo, às vezes até de uma perseguição, de uma investida contra você. E você, um cidadão bem preparado, você tem como proteger a sua vida e a vida dos seus que estão ali. Né? Então é importante, sim, é muito importante. E eu defendo que a pessoa, desde que qualificada, com a saúde mental boa, e uma pessoa assim, treinada, que saiba atirar, porque não adianta você ser uma boa pessoa, né? E ter uma boa saúde mental, vai defender a sua vida, mas assim, você atirar a torta direita e acabar atingindo um inocente. Sim. Então tem que ter um preparo. Para mim, não dá. Eu sou ruim até para dar um toque de bola. Tá, tudo bem. Né? Mas eu gosto disso, eu treino para isso e sempre estou me aperfeiçoando nisso. Então é um instrumento de defesa, então saiba usar. Saiba usar. Esteja preparado para Aham. usar. Sim. Mas de que forma? Aí eu treino no mínimo de 2 a 3 vezes na semana. Eu faço o treino porque hoje eu sou um atleta afiliado à Confederação Brasileira de Tiro Esportivo. Aham. Sou Participa de filiado. campeonato. Se esse ano agora, iniciando, vou participar ativamente nos campeonatos. Legal. Então, sou filiado na Federação também Paranaense de Tiro Esportivo. Então, eu adoto isso como hobby, como esporte, e para mim, assim, prefiro do que pescar. Falar para mim que pescar tira você do foco e fica ali pensando na caixinha, como dizem, né? Aham. O tiro, para mim, é sensacional, porque a única coisa que eu imagino é o alvo, a massa de mira, a alça de mira, gatilho, depois conferir o que está no papel. É isso, eu não penso mais nada, não penso no telefone, não penso em mais nada. Eu Você estou ali fica focado. focado. É Então ali é extremamente focado. uma É. hora e meia ali focado. Sim. Então assim, eu saio relaxado. Fora a academia que eu faço, mas assim, ali eu saio relaxado. E à noite, né, Lala? Depois eu vou lá, pego meu violãozinho ali, assusto os meus Equilibrar, seguidores né? tocando uma música lá. Mas enfim, né? Mas enfim. É interessante, né? Porque assim, vou dar uma opinião que eu vejo que é assim. Sabe, por exemplo, todo mundo entende que o avião é mais seguro que o carro, em Sim. termos de comparação dos dois meios de transporte. Imaginar as estatísticas.
qual mata mais e qual mata menos. É lógico que quando a gente vê um acidente de avião, todo mundo se choca, se compadece, vira uma loucura. Todos os dias morrem pessoas no trânsito, e pior do que todos os dias morrerem pessoas no trânsito é quando você imagina que no meio do trânsito existe uma coisa chamada moto, e que tem uma galera hoje que vive dessa moto para trabalhar e que loucamente está correndo risco toda hora, e que, se você pegar as estatísticas, todas essas pessoas estão padecendo muito de mortes no trânsito, sendo vitimadas, ok? Mas as pessoas não se lembram disso. É o perigo maior, tá ali corriqueiro, faz parte do dia a dia delas, e elas não se lembram disso. Quando eu penso na arma, eu imagino a mesma coisa. Toda hora que alguém vai defender o não da arma, ele lembra de algo. Ah, mas fulano de tal pegou a arma e atirou. Cara, mas quantos armados estiveram com as suas armas, igual você falou, lá debaixo do banco, nunca fizeram nada, nunca passaram por essa situação, e tudo bem. Essa arma não foi usada para coisa errada, e pelo contrário, quantas vezes essa arma estatisticamente pôde salvar algumas pessoas de uma confusão. Porque quando a gente pega estatisticamente e vai olhar para países onde o porte de arma é legal, né? E a gente vai descobrir que os números mostram para a gente que, sim, são países que têm menos criminalidade do que o nosso, Sim. né? E pensando no meio de transporte que a gente está falando de carros e tudo mais, loucamente andando entre nós, tem um monte de gente sem porte de arma, sem arma legalizada o tempo todo, que estão o tempo todo tirando a nossa segurança no dia a dia, né? Porque se perguntar para uma pessoa que está lá no crime, né? Ele não tem porte de arma, ele não treinou, ele dá uns treinos dele lá loucamente, do jeito que dá lá da vida, né? Atirando em alguém, o treino dele é prático ali, né? Enfim, que não tem nenhuma perícia com aquela arma, mas é a prática do dia a dia dele ali, e que nós estamos correndo muito mais risco, né? Vamos dizer assim, na estrutura e na forma que nós estamos hoje, né? Ou seja, não estamos armados, temos medo da arma, né? Mas não resolvemos o problema da segurança também sem ela. Ao passo que outros lugares que as pessoas andam armadas, parece que talvez esse, vamos dizer assim, esse compromisso maior, esse sensação de dever maior, de coisa com a arma ali, parece que o cara acaba desenvolvendo também. Ele fala, opa, eu tenho uma arma, mas eu tenho que ter mais cuidado, eu tenho que ter isso e tal. Então, assim, me parece que é isso, né? Parece que vamos dizer assim, os argumentos são falhos, mas assim mesmo a nossa comunidade ainda acredita que esse é o problema, né? Eu penso o seguinte, aí é uma opinião do Mauro, não advogado, mas o Sim. Mauro pessoal, Mauro, pai de família, pai de 3 filhos. Penso o seguinte, primeiro ponto, quero ter uma arma. Tenho condições de ter uma arma? Segundo ponto, quais as condições? Eu tenho condições de fazer o treino com essa arma? Eu tenho condições de pagar um clube, eu tenho condições de pelo menos uma vez na semana fazer esse treino, tenho condições de pelo menos pagar essas munições. Esse é o primeiro ponto. Tá? Por que eu falo isso, Corneta? Porque você ter uma arma para você praticar e estar ali ativamente apto a precisar usar, né? E não morrer com a própria arma, Sim. envolve várias situações. Porque às vezes, por exemplo, acontece um crime de furto. De repente, a pessoa que vai cometer um crime de furto, ela não vai armada. E aí você pega a sua arma para poder utilizar a arma e não sabe utilizar essa arma. E às vezes acontece você morrer com a própria arma. Né? Ou às vezes acontece de você acabar disparando em um familiar seu. Né? Tem casos aí que a falta de preparo, a pessoa acabou até matando o cachorro, assustou à noite lá, escutou um barulho, foi lá ver, o cachorro pulou, então o tiro matou o cachorro. Tem vários vídeos nesse sentido. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande para hoje Sim. você ter uma arma. Então, assim, exige treino. Exige E treino. é barato? Não é barato. Qualquer cidadão consegue ter? Não é qualquer cidadão consegue ter. Então, às vezes, Corneta, é melhor não ter. Né? Às vezes é melhor você não ter uma moto de 1.200 cilindradas porque você às vezes não sabe manobrar ela direito. Você não tem noção daquilo que pode acontecer na velocidade com ela, não tem noção de trânsito, do perigo, aonde você pode acelerar, aonde você tem que evitar, a noção defensiva disso. Então é melhor às vezes você ficar com a sua scooter. E eu digo isso para a mesma coisa para a arma.
Só que tem situações que são crimes, às vezes, alarmantes, que chocantes, né? E aí eu vou trazer uma reflexão. Às vezes a pessoa comete barbaridades, às vezes, com uma faca. Não precisa nem estar armado. Não precisa, é verdade. E assim, os crimes com faca, você pergunta para um atirador para você ver se ele tem medo de faca. Não tem nenhum que vai falar que tem medo de faca. Qual que é a distância segura de uma pessoa portando uma faca vir à sua direção, você armado? Não tem uma distância segura. A distância é da pessoa não chegar perto de você. Porque ela pode tomar 2, 3, 4, 5 tiros, ela vir andando na sua direção e te dar um golpe só de faca e matar você com a arma. E tem inúmeros vídeos acerca disso. Então, olha só a responsabilidade de ter uma arma. Então, assim, eu, quando eu tinha o porte de arma e andava com o porte, hoje eu sou CAC, né? E tem algumas exceções que eu posso andar com a arma, que é previsto na legislação, as exceções, mas a responsabilidade é muito grande quando você está com uma arma. Porque às vezes, numa situação, às vezes ninguém está ali armado e você está armado e você cometeu uma barbaridade. Ou às vezes, num momento ali de surto seu, você acabar cometendo um crime. Tem diversos casos, às vezes, que tem pessoas na família, você é um cara bom, pensa bem, tá com a sua saúde mental muito boa. De repente, você tem um filho adolescente, num surto alguma coisa, vai lá, se mata usando a sua arma. Então, tem várias variantes, então é muito complexo essa questão da arma. Obviamente que o portador dessa arma, ele tem que saber várias nuances, não só como portar, como agir, mas também no seu seio ali próximo, e quando você deve usar e quando não deve usar. Tem momentos que você não deve usar, não deve nem tirar ela. Tem momentos que é necessário. Então é muito. Depende muito do contexto prático, né? Como você citou a questão das motos. Hoje, a maior preocupação hoje está sendo, sabe o quê? Aquelas bicicletas eletrônicas. Ai, os patinetes. E o que Ah, é a tem bicicleta. acontecido de acidentes com isso, veja bem, bicicleta, pessoas morrendo com essas bicicletas, atropelando outras pessoas, ferindo pedestres, matando. Teve crianças Sim. que vieram a óbito. Então, assim, tudo pode se tornar uma arma, mas na mão da pessoa errada. Né? Eu, assim, olhando, eu vejo que realmente a gente não pode imaginar que a arma na mão de todo mundo vai ser a solução, Não, né? de Mesmo maneira porque nenhuma. é isso que você falou, é uma coisa que exige uma responsabilidade muito grande. E segundo, é igual você falou, para que essa poder usar com consciência e com, vamos dizer, destreza aconteça, vai exigir dela um preparo que nem todo mundo tem condição financeira, né? Sim, De administrar e até mesmo psicológica, Psicológico. porque eu imagino que para que você tenha esse porte também tem que ser feita uma boa avaliação disso, né? e eu vou trazer uma coisa dentro E disso que é muito importante. Veja bem, corneta, exime atirador, treina 2 vezes na semana. Domina muito bem a pistola que ele tem aquela Glock G19 lá, carregada. Entrou uma pessoa dentro da sua residência para fazer um furto. Você estava dormindo, acordou, a pessoa entrou dentro da sua residência. Perfeito. Sem nenhuma arma. Tá? E aí vai de cunho jurídico. O Instituto da Legítima Defesa. Você tem o Instituto da Legítima Defesa. O que é a legítima defesa? Em que momento a legítima defesa deixa de ser uma legítima defesa e vira um excesso culposo ou doloso? Né? E ela pode virar um homicídio. Em que momento você cessou a injusta agressão e continuou exercendo o excesso da legítima defesa, e aí você, um cidadão de bem, acaba virando um criminoso. Então tem que ter muito cuidado. Além de você saber usar, você tem que saber o momento. A hora E de como usar, é que né? você sabe o momento? tem jeito. Como é que você sabe dosar a quantidade? Porque eu estou citando um caso simples, a pessoa veio cometer um furto sem arma nenhuma, né? Você deu um disparo. Você deu um disparo aonde? No meio da testa. Tá, mas você poderia. Ele estava onde? Que distância que ele estava? Não, eu dei um tiro na perna. Ele caiu tal. Liguei 190. Mas se ligou 190 depois, você deu um tiro na testa. Não. Primeiro ponto. 190 antes de pegar a arma. Ó, assim, 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 assim aqui. Vem correndo assim, assim, assim. Preparou, se abrigou, procurou um lugar, deu o disparo ali, conteve a injusta agressão, enfim.
Aí, bem tranquilo. Então, é a nossa orientação, até para nós, praticantes de tiro. Primeiro ponto, ó, telefone 190. Passa a descrição rapidinho aí, procura abrigar algum lugar seguro dentro da casa e tal. Tá ali com a arma, tem necessário de usar, usa de forma daquilo dentro da legislação, para você depois não ter que, de repente, né, Corteta, abandonar o estudo aqui, o seu estúdio, deixar na mão de alguém e você ter que ser defendido, passar por um processo doloroso, exaustivo. Então, a pessoa, por isso que eu falo, a É responsabilidade... muito, vamos dizer assim. Mas isso é por causa do nosso modelo, da nossa forma da legislação que está colocada para gente aqui, as regras, como elas funcionam É que aqui, dependendo né? da interpretação que Aham, cai, para quem cai, como interpreta isso, como aconteceu esse fato, aham. é uma situação assim um tanto quanto delicada. Não, Então mas eu entendo. É então importante, por exemplo, a tua informação aqui para gente. a gente tem que pensar, É, peraí, agora eu citei o caso da faca, né? Veja sim. bem, é legítima defesa esses casos que eu citei para você? Você deu um disparo, dois, e ele veio na sua direção? Perfeito, legítima defesa. Mas você deu 6 tiros nele, corneta. Tudo bem, eu dei 6 tiros, mas ele não parava de vir. Injusta agressão não cessou, Uhum. né? Eu descarreguei o meu carregador, mas injusta agressão não cessou. Tá, mas no outro caso, o cara estava desarmado. Ele veio, tentou, pulou o muro ali, você deu um disparo. Ele pulou o muro de volta. Você saiu atrás, ele estava saindo correndo. Você deu um tiro, acertou ele nas costas, matou ele. É legítima defesa isso? Não é. Consegue entender a diferença? Eu citei exemplo assim, bem. Consigo, bem... mas aí vem aquele negócio, eu não vou nem falar pra você, que eu sei que você tá dando um conselho aqui de Não, advogado e tal. sim, Você, lógico. pô, me fez pensar numa coisa aqui e tal. Eu sei que é trollado, agora eu tô falando assim, vamos falar como Conectou, cidadão. então tá bom. Não, vamos falar, eu acho brilhante o que você falou, eu tô falando como cidadão. Sim. Porque assim, pra mim o erro, a base do erro tá aí. Onde que tá o erro? Se a gente cria uma situação onde é permitido a pessoa invadir e ela ter mais proteção do que quem sofre a invasão, tá errado, pra mim a base tá aí. Não. Porque assim, por exemplo, cara, eu tô aqui na minha casa, você não pode invadir, você não deve invadir, Não deve. né? Mas não pode. Salvo em incêndio Na para forma poder como, ajudar como alguém. tá a nossa legislação, você vai me falar e eu vou entender. Eu tô dizendo que pra mim a base, o mindset que tá errado. Entendeu? É aí que eu acho que é assim, nós criamos situações que criam algo a favor de que as coisas continuem acontecendo. Entendeu? Ela diminui a proteção para que as coisas não aconteçam. Se eu falo assim, olha, tu não vai fazer isso, porque se você fizer e o cara tomar ação, o problema é seu. Eu tô criando uma lei, igual você me aconselhou do ponto de vista jurídico, falou, ó, não faça isso porque você corre esse e esse risco, tal. Então a gente tem que ter isso. Concordo. Agora estou falando do ponto de vista de cidadão. Nós estamos cada vez mais desprotegidos, sem um Estado que nos protege, sem a condição de podermos nos proteger. Imagina que eu tenho um homem que ele está lá no campo e que ele tem uma terra enorme e o cara entra. E aí? Né? Então, mas a lei, isso, mas não deveria. Essa pessoa deveria estar protegida e amparada de um jeito que ele está correto e está protegido lá. O cara entrou, invadiu a terra dele, justificável. Porque em outras nações é assim que acontece. Aí a perícia vai falar se foi justificável. Agora sai o advogado aqui e deixa o perito falar. Qual foi a trajetória do tiro? Em que distância que ele estava? Foi a curta distância, não foi? Tem orla de queimadura ali? Foi a curta distância? Por que teve esse tiro a curta distância? Justamente no crânio. E a trajetória foi como? De cima para baixo. Então ele estava ajoelhado. Mas, peraí. Há legítima defesa disso? Não há. Entendi. Então, aí assim, entra a questão a perícia daí. É. E aí o perito, o expert que vai fazer essa perícia, você vai estar na mão do perito. Sim. Você pode contratar um perito particular para poder avaliar se esse ato seu foi legítima defesa. Estou aqui citando lá o Corneta naquela fazenda que você tem ali, chegando em Ortigueira. Não tenho só uma, eu tenho umas 3 ou 4. E aí, de repente, isso aqui lá... é só hobby. Só hobby. Graças entrou uma pessoa e de repente houve a rendição e ele tá lá ajoelhado, mas você... Não, aqui quem manda sou eu. A você não cena devia mostra ter o que entrar. aconteceu. Tum,
tiro na testa, ajoelhado. Entendi. Vem o perito e fala, opa, peraí, essa marca aqui, a trajetória, ele tava ajoelhado. Mas se o cara pulou a porteira pra dentro, eu tumba nele, vamos imaginar, eu nem atiro nem nada, o cara pulou a porteira daqui pra dentro é minha. Tipo, tu pulou a porteira à Concordo. noite, maluco. Pulou pra dentro da porteira é sua. E a E responsabilidade aí? também é sua. Tô entregado. A responsabilidade é Tá sua. vendo? É isso aí que Então, eu acho tem que que tomar no meu cuidado. ponto de vista não tá certo, porque nós tínhamos que criar uma lei, e aí eu tô falando assim, você tá dentro como que faz? Você tá jogando dentro das 4 linhas. Sim, Você tá jogando dentro das 4 linhas e tá dando sua posição como dentro das 4 Não, linhas. Eu tô dizendo pra mim que a regra do jogo tá errada. Entendeu? Eu tô falando assim, ó, a regra desse jogo tem que ser revisada. O impedimento, a linha do impedimento tá errada, entendeu? Então o que eu tô dizendo é isso. Nós criamos uma lei que ela desfavorece a pessoa a se proteger. E aí eu tô questionando a lei. Não igual você tá falando assim, Mas, ó, veja aplicação bem, e tudo mais, eu acho O nosso que é genial. direito, ele veio do direito alemão. E lá em outras doutrinas e outros institutos e outros países, também é observado isso. Então, assim, o que a gente tem que ficar atento é, a lei te assegura você proteger a sua propriedade, você proteger a sua vida, a vida de terceiros. Mas, assim, essa proteção, ela não é de forma absoluta e restrita. Ela tem que ser com moderação. Né? Você pode sair com aquela Porsche que você tem, aquela 911, e respeitar o limite de velocidade aqui, passar o semáforo numa boa e tal, como você também pode fazer o uso dessa propriedade que você tem, que é sua, que você pode usar e gozar da mesma, mas tem um limite de velocidade. Por que tem um limite? Para assegurar a vida de terceiro, para assegurar que não ocorra nenhum fato que prejudique terceiros. E a partir do momento que o seu direito ultrapassa e entra no outro, e aí cabe ao Estado verificar se de fato a sua ação foi legítima ou não foi legítima. E nesse caso, você tendo um bom advogado, ele vai saber te aconselhar, te ajudar. Entendi. Depois que você. Aí nesse caso, né, Corneta, antes de você ligar pro 190, daí você liga. Doutor, vem aqui. Eu vou Vem dar aqui, um tiro. doutor. Eu tirei uma foto aqui, Aí doutor. o cara já entrou, já me matou. Não, eu digo assim, né? Por quê? O cara tá pulando a porteira, doutor. Primeiro caso, a orientação é até para nós, atiradores. Ligar no 190. Ó, aconteceu isso, tá acontecendo aqui, vem urgente pra cá, tô assim, fulano tá assim. Ponto, é o primeiro ponto, esse é o que você tem que fazer. O resto, é lógico, a gente falar aqui no ar-condicionado, conversando, tomando esse café maravilhoso, com água e tal, é muito fácil, mas assim, no campo prático, é diferente. Eu não sei a minha reação. Eu atiro dentro de um stand, dentro de um campeonato. Mas eu também não sei a minha reação no campo prático, né? Como é que vai ser a minha reação? Eu vou dar 1 disparo, 2 disparos, ou a minha falsa percepção. De repente ele tirou um celular para perguntar alguma coisa e eu me assustei e dei um tiro. Sim. Então tem várias variantes. Então no campo prático só na hora o que a pessoa imaginou, o que a outra pessoa imaginou, por que aconteceu aquilo. Não, e mesmo porque é o que eu te falei, nós estamos falando aqui de várias coisas que eu tô falando assim, não, mas ó, eu acho que é assim, independente de eu ter arma ou não ter arma, eu acho que as pessoas poderiam ter o direito, desde que seguindo regras e tudo mais, tal, de ter a sua arma. E deveria ser mais acessível os valores. Mais acessível e tal, né? Nós criaríamos condições mais equilibradas. Você não vem com esse papinho de que a arma vai parar na mão do bandido, porque o bandido não pega a arma legal. Não é a arma legal, não é a arma legal que vai alimentar. Isso aí é uma boa de uma desculpinha e de uma coisa. Mas eu também entendo isso, que a nossa, vamos dizer assim... Essa restrição aí é comprovado que não existe. Isso aí é só discursinho isso não existe. Não vai pegar a arma porque você tem na sua casa e vai... Não existe isso. Isso aí não... Então, e mesmo porque aqueles fuzis que os meninos estavam usando naquela operação lá do Rio de Janeiro, lá, aquilo lá não é arma que ninguém compra, né? Às vezes, se for apurar, às vezes é armas que vêm de algum outro facilitador e que a gente sabe que o poder bélico daquele não vem de um cidadão comum. Não é arma de cidadão ali. Aquilo ali tem arma militar muito poderosa ali, né? Então, enfim.
Mas a gente está falando de uma questão assim que está relacionada a gente imaginar que o nosso país tem uma cultura de, por mais que isso fosse um direito e as pessoas deveriam pensar nisso, fazer parte da vida, as pessoas não querem. As pessoas não querem ainda, não estão preparadas. Né? Elas entendem que ainda esse medo de alguém puxar o gatilho acidentalmente e matar alguém, vamos dizer assim, dá a sensação para elas que é mais impactante do que a defesa que a arma traria. Entendeu? Onde que ainda é a questão que eu Eu acho vejo que vai assim. muito da questão da política pública, às vezes, de informação, Aham. de saber receber, vem aquilo que a gente falou, né? Às vezes a pessoa passa informações falsas e vai propagando, 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 e não tem uma noção do quanto é a arma, ela é um instrumento seguro de defesa, sabendo utilizar, sabendo fazer bom uso dela, sabendo, da mesma forma como você saiba usar um celular, É. porque se você não souber usar um telefone, de repente, às vezes, aquilo que você publica, né? E você sabe disso. Até Sim, dirigir um sim. carro. já fez, Dependendo né? daquilo É. que você divulga, uma informação falsa, É. faz mais estrago do que um canhão Sim, na faz. vida da Verdade, pessoa, né? verdade, verdade. Então, é falta de informação. É falta de informação, mas muita eu achei, falta de eu informação. achei legal porque você foi exatamente isso. Você foi colocando para mim e falou: Ó, mas toma cuidado. Você não pode pegar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu falei: caramba, né? Tipo, é mais responsável até do que você acha. Né? Só vou sair, o cara entrou no meu quintal, dá um tiro e acabou, né? Vamos dizer assim. Tô pensando como cidadão, tô conversando aqui. E aí você foi me aconselhando do ponto de vista de alguém que acha legal no ponto de vista ter uma arma, aprender a se defender e usar ela da forma. Mas você tem toda uma consciência de que Sim, isso tem tem que que ter. ser, né, feito, Tem não, que ter, não, não saber o é local assim, onde você. tal, Porque né? assim, eu possuo a permissão de utilizar ela, Aham. certificado aí que eu tenho pelo CR, que é o certificado do registro, fornecido pelo Exército. Hoje, quem detém esta é a Polícia Federal, agora que está administrando isso. Algumas coisas ainda ficou ainda de competência do Exército. Mas eu sei as restrições legais daquilo, como eu posso usar, em que momento eu posso usar, aonde eu posso utilizar ela. Quem Entendi, pode ter acesso a essa arma? Quem não entendi. deve ter acesso? Como eu devo portar ela? Que momento que eu devo utilizar ela? Aonde eu posso fazer o treino com ela? Qual a posição que eu devo guardar ela? De que forma? Aonde eu devo apontar? A arma ela tem que sempre tratar ela como carregada e nunca Entendi. dizer, sempre conferir, tem que ter essa cautela, porque por mais que você seja um exímio, se você cochilar, dar uma distraída, você acaba dando um disparo acidental, às vezes esse Entendi. disparo acidental pode ser fatal. No Aham. carro, por mais que você seja lá um exímio motorista, se você der uma vacilada, der uma olhadinha no celular e na hora que tá dirigindo, daqui a um pouco você entrou no meio de uma Fez uma árvore, imprudência, né? cometeu, Então, pode eu pôr acho que vida dos outros em tudo risco, aquilo você tem que é. ter um certo cuidado. A gente Tudo, está né? conversando aqui, de repente, às vezes você tá abriu um comercial e você não tiver o cuidado com o microfone, deixou ele aberto, você tá falando alguma coisa Aham. e saiu, foi pro ar. Então, assim, tudo tem que ter um cuidado naquilo que você está fazendo, tem que ter o cuidado de saber seguir alguma cartilha. E essa Tem uma cartilha é muito responsabilidade. importante. Sim. Mas, assim, eu particularmente sou favorável que todos tenham, desde que preencha os requisitos, mas, assim, que todos tenham e que seja acessível a todos. É isso aqui que a Que gente seja acessível a precisava todos. de pessoas assim Com certeza. como você, Mauro, participando Veja desse bem, eu sou um debate. cara cristão, Verdade. Entendeu? sou Participando um desse cara cristão, debate. sou um cara formado, sou teólogo, Sim. psicanalista, Aham. atuo na área criminal, né? Tenho duas filhas pequenas, Aham. inclusive, e assim, elas sabem onde estão a minha arma, ela tem conhecimento, sabe como manusear, eu ensinei, não é algo assim, ó, tá lá, não mexe, não, tá aqui, filho, ó, é assim, assado, funciona assim, jamais. Isso, não aponta assim, assim, assim. Jamais. Isso não deve, é assim, assim, assim. Pronto, tirei que tá bom, sabe? É. E isso, não tem muito segredo. Sem Tem ter, que saber o não, mas é básico, isso, é isso. Nós né? estamos falando de uma forma séria sobre o negócio aqui, Sim, responsável, mas Sim, ok, total. né? sim, Então é isso que eu acho que é essa visão que as pessoas deveriam ter um pouco mais, sim. né? Eu acho que. E É. outra coisa, aproveitando uma coisa que eu acho interessante, eu acredito que deveria ser um esporte, até para lá, o filho acima de 14, 15, 16 Aham. anos. Que o pai quer levar, ou a filha quer levar no É. clube de tiro. Pai, eu quero lá conhecer, Sim. quero lá tirar. Vai lá no clube, ter essa permissão, ele poder lá com o responsável atirar de forma Sim. segura, o instrutor acompanhando.
poder quebrar muito esse tabu. E eu né? acho que fora o tabu também tem uma outra Ter coisa, né? o tiro recreativo, isso ainda não é A permitido, mas própria eu acho arma, muito ela interessante acaba isso. sendo como por exemplo, a arte marcial, tá? Algumas coisas, completando e trazendo uma sensação mesmo de segurança para as pessoas, às vezes na parte emocional. Às vezes a pessoa está passando por algumas coisas ali, ela tem esse foco, porque ela dá um certo poder, uma sensação de segurança para a pessoa, que Sim, isso acaba equilibrando a pessoa em outras partes, entendeu? Aham, com certeza. Então é interessante. eu acho muito importante. Eu sou favorável a ter o tiro recreativo da minha filha lá de 11 anos poder atirar, ter, lógico, um acompanhamento. Ah, Sim, claro. se não é uma Você atira pistola, com o mas quê? assim, Você atira com pistola e campeonato você quer fazer com o quê? Pistola mesmo ou você gosta de outra coisa? bom, atualmente eu Aham, tenho uma carabina 12, né, aham, uma espingarda 12, eu tenho uma carabina T9, que é da Taurus, que serve também. sim. Tenho duas Glock 9mm, uma MD2 que é de competição, que é esta que eu vou iniciar um trabalho aí nesse ano de 2026 para participar de campeonato, e tem um revólver 357, que é a paixão que eu queria ter. Bacana. E o campeonato é com? Uma Imbel MD2, é uma arma de competição Aham. que custo reduzido, que me proporciona o que uma arma de 50, de 60 mil faça. Lógico que com treino e prática, você anda de igual para igual com esses aí que tem arma de 50, de 70 mil. É só praticar. Que Olha. legal. Legal. Bom, e é isso. Música, né? Que você falou, né? Que ele toca as músicas Você e tal. viu? Nossa, meu Deus. É mil e uma habilidades, né? Aham. E é Mil e uma interessante isso, habilidades. Lala, porque assim, é algo do nosso dia a dia estressante, desgastante. É o momento de E aí relaxar. chega no final do dia, se você observar no Instagram lá, vai ver que tem o horário, vai observar o horário que eu postei. Ah, Fala assim, nossa, 1h pouco da manhã, mas tocando violão essa hora? É essa hora. É o momento, às vezes, que eu coloco um sertanejo pra tocar lá, às vezes eu coloco um louvor pra tentar tirar o louvor e tal. É o momento meu, aquele meu ali, de relaxo, de treinar, de cantar, de conectar. a gente precisa desses momentos, né? Sim. Em casa a gente tá na vibe do Bob Goods, aqueles desenhinhos de Ah, colorir. sim. Aí senta na mesa, eu, minha mãe e minha irmã, a gente começa a colorir, bota na TV ali um louvor, um negócio, aí nós fica lá, ó. Até Mas, 1h da manhã. mas Quando é olha, né? muito Toda hora eu já bom. falei, nossa, É eu amo muito, colorir, viu? é muito bom, muito legal. bom. Essa A gente conexão precisa desses sem o momentos. celular ali, Sem o tirando a sua celular. atenção, e ali você conectado naquilo é Com muito outra, bom. com outra Exatamente. coisa, Em alguma É coisa, né, muito que bom. É relaxa a nossa sensacional. mente. A Que gente legal. precisa. Muito bom. Muito Legal. bom, muito bom. Muito Gente, bom o bate-papo de hoje. Papo sensacional. Foi um Sensacional. misto de Ó. arma com culto, com Tudo, versículo assim, Mas e é porque- testemunho, e a né? gente Mas dá nós somos opinião assim, né? Mas nós e- somos, né? A gente não é uma coisa só. A gente é tantas Aham. coisas em uma Já não caixinha vou levar só. mais a arma que eu ia comprar para fazenda, porque você já viu que ele me aconselhou a falar, ó, Você pensa viu, né? bem, Você viu, seu pensa advogado bem. falou. Não é pra pôr medo, mas assim, só ter a responsabilidade na medida certa. Não, já sei, o doutor tudo. Mauro, é o seguinte, o cara subiu da porteira, o 190, opa, mas a arma caiu no chão. Eu tô com um telefone aqui e outro no outro aqui, a arma, e o cara já passou, já levou Ai, meu tudo, Deus. já é. Mas é interessante isso, e foi feita uma dinâmica nesse Aham. sentido que, num teste que nós fizemos, um curso, lá num colega nosso que é policial civil, de Presidente Prudente, primeiro ponto fez a dinâmica toda dentro de uma casa, simulando ali a mulher e os filhos, e uma pessoa tentando invadir a residência. O primeiro ponto ele falou, meu, é 190. Primeira coisa é 190. Passa toda a descrição com calma, assim, 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 assim. E aí, se abrigar um ponto estratégico de segurança para evitar que tenha um acesso à residência, porque você está dentro da residência. Só em filme de terror, o Corneta, que a mulher no filme terror, ela sai de dentro da casa tranquila e vai lá na beira do lago escuro e escutar o barulho que está acontecendo lá. É só em filme de terror, tá? Aham. Porque na vida real não é assim. E não deve ser assim. Mas, doutor, vamos embora desse episódio. Porque pra mim, não, ele não devia ter pulado o muro, não devia ter entrado dentro da casa do cara.
É esse que é a falta de respeito. Não pode, não é seu, colega. Não é seu, coleguinha. Você não pode pular um muro para pegar a coisa do amiguinho do lado. Não deve. Não deve. Na casa de ninguém. E quando você vai, você corre risco. Não é Entendeu? bom. Não é aconselhável. Risco, corre o risco. Não é aconselhável na casa de ninguém. Mas aí que tá, aí que eu sinto que às vezes o cidadão que tá querendo se defender, ele corre mais risco do que o cara que entrou. É esse que é o problema. Ser bem sincero, eu particularmente, assim, nunca quero passar por uma situação dessa. Não é confortável, de maneira nenhuma, ninguém. É um estresse que você passa, né? Uma situação dessa. E você tem que fazer uso. E se fizer uso, né? Saber como vai fazer o uso. É uma situação um tanto quanto complicada. E aí, no caso prático lá, tem uma pessoa, você não conhece quem, qual a finalidade. E você está na sua casa, e aí eu vou fazer o papel do advogado, né? A mulher começa a gritar, a filha começa a chorar, e aí? E você tem que ter o controle emocional. Então, assim, no caso prático, não é uma atitude assim. É fração de segundos e tem que saber pensar, e nessa fração de segundos, saber pensar da forma correta. E às vezes nem a forma correta pode ser correta no seu ponto de vista, pode ser correta, às vezes, no policial que está atendendo a ocorrência, mas para o promotor pode ser que não está correto. Então, eu, particularmente, volto a dizer, todos têm o direito de defesa, de se defender é assegurado esse direito. Mas a legislação, ela não fala que momento não é um cálculo matemático. Não é um cálculo, e aí problema, a gente fica um pouco, né, com um certo receio. Não, sim, então, é isso que eu tô o falando. bom é assim, falar, Deus, protege, que nunca aconteça. Mas se acontecer, Deus, me proteja para estar dentro Atualmente, daquilo. aí eu volto naquilo. A lei dos homens, para mim, aqui no nosso país, está meio confuso ainda. É difícil. Eu concordo com você, é uma situação delicada. A gente atendeu vários casos e é um desgaste que depois chegar a passar por um tribunal do júri. Sim, eu imagino. Falar, A pessoa entra no foi absolvido. Danado, não, foi condenado porque houve o excesso. Foi condenado porque ele pulou e não era nem para fazer isso, era tal coisa. Foi buscar uma bola que caiu e você não assustou e deu tiro. E aquele tiro foi fatal. Foi, às vezes, na barriga, mas acabou matando. É uma situação complicadíssima. Obrigado, Mauro. Obrigado. Eu agradeço aí. Obrigada. Vocês são muito simpáticos, falam muito bem. E assim, eu ia até agradecer novamente o Diego, que sim, o café é sensacional com essa baunilha. Nossa, eu amei. Brincadeira. Meu Foi Deus, top. Cornélio. Eu venho mais vezes. Gostou, né? E vem mais vezes ainda por conta até do café. Aqui, ele senta quer lá, a dar baunininha. Você viu que ele já sabia. Eu não Sim. sabia. Ele Ó, falou, eu venho aqui há anos, quero- eu não sabia disso. Ele já acostumou, acostuma. Não Coisa sabia. boa a gente acostuma fácil. Exato. É isso. E aí pede bis, né? E você que nos assistiu até agora, lembra sempre, coisa boa, você acostuma logo, continua com a gente, acompanha os episódios, curte, comenta e compartilha. Compartilha. Até o próximo episódio. Até mais, gente. Fica Tchau. com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.